Fala, galera ligada aqui no primeiro Stint. Hoje é dia de a gente falar de velocidade, mas de um jeito diferente. Não vamos falar de automobilismo, de carro na pista, de engenharia, de corrida. Vamos falar do que tá por trás. Vamos falar da parte de marketing esportivo. E para falar sobre marketing esportivo em automobilismo, chamei duas autoridades no assunto aqui, né? Não só no automobilismo, mas para fora do automobilismo, Eric Betting. Salve, Bruno. Prazer. Bem-vindo, criador da Máquina do Esporte. Criador da Máquina do Esporte há 20 anos já, falando sobre os negócios do esporte, mostrando todo esse outro lado que circunda o esporte. Né? Pra quem não te conhece, olha, aquela tua câmera. Aquela é minha, tá bom. Eu conheço o Eric há... Então tá bom, eu olho Quantos anos a gente se conhece? Há 20. Uns 20 anos. 20 Caralho, anos. uns Você 20 trabalhou na Máquina do Esporte. Você foi repórter nosso. Um dos primeiros lugares que eu trabalhei na vida, inclusive. O senhor estava lá, Solerte, Bruno Império, Alexandre Sinato. Alexandre Sinato, Danilo Lavieri. Danilo Lavieri tá famoso pra caramba aí agora. O Danilo. Depois teve Rodrigo Capello. Corneta, né? Mas teve bastante coisa. Bastante gente já passou pela nossa redação e a gente falando exatamente todas essas transformações do negócio do esporte no Brasil e no mundo todo nesses últimos 20 anos. E pra quem não conhece a Máquina direito, maquinadoesporte.com.br, @máquinaesporte nas redes sociais. Falando sempre desse outro lado, né? Então você não vai ver a briga que acontece dentro das pistas, mas sim os negócios que acontecem fora dela. E Beto, você é dono da Rubilube, né? Quem se apresentasse também um pouco do que é a Rubilube pro pessoal que tá assistindo a gente e falasse um pouco da tua trajetória, porque você é um cara que, assim, se o automobilismo se construiu ao longo dos anos no Brasil, trazendo marcas e trazendo investidores, você foi um dos caras que protagonizou isso, trazendo essas marcas pra dentro do mundo do automobilismo desde lá de trás, né? Se apresenta um pouco pra galera que tá acompanhando a gente. O Bruno chama a gente de velho de um jeito elegante, chique, né? Fala aí. Mas eu entreguei, eu falei, eu conheço há 20 anos. Sim, tá bom. Mas quando eu paro pra pensar que faz 20 anos, não parece que foi ontem. Olá a todos, obrigado pelo convite, Bruno, Eric. A Rubilube tá no mercado faz alguns anos, né? A gente tá desde 2008. E eu trabalho com isso desde lá, né? Então, pra gente, a Rubilube hoje ela é uma agência, trabalha na parte de eventos e na parte de marketing esportivo, e hoje a gente basicamente ativa as marcas, né? E também trabalha com alguns pilotos. Então, a gente faz a captação de patrocínio, faz um pouco de gestão de carreira, né? Nossa especialidade basicamente é justamente isso, né? E também a gente assessora algumas empresas com essa parte de investimentos esportivos, principalmente no automobilismo, né? Que é a nossa maior expertise. Você tá há quanto tempo trazendo marcas para o automobilismo brasileiro? E internacional também, né? É verdade. A gente tá desde 2008 mesmo. Porque na verdade a Rubilube ela começou com a parte de automobilismo, né? A agência veio disso, a gente começou fazendo essa captação. E ela acabou do automobilismo indo para a parte de eventos. Então, na época, a gente trabalhava com a parte de captação e aí a gente começou também, durante as ativações, a gente começou migrando a agência para a parte de eventos. E aí um dos patrocinadores na época que a gente fazia a parte de ativação, que era a Manco, ela convidou a gente para participar de uma convenção de vendas, de uma concorrência. E aí a gente acabou participando dessa concorrência e a gente acabou vencendo. Então foi aí que eu comecei a pôr o pé nessa parte de eventos. E a gente fez a convenção e foi muito legal. E aí eu comecei a entender mais esse mercado, né? Comecei a tentar buscar mais informações. E aí a gente entrou na Ampro, que é, né, a parte de agências promocionais e tal. E foi aí que eu fui contratando pessoas especializadas na parte de eventos e a agência foi crescendo mais para essa área. Então hoje, basicamente, 90% do nosso negócio é eventos, mas eu ainda insisto que os 10% no automobilismo é uma coisa que eu gosto. Que é a raiz de onde nasceu a empresa. É da onde nasceu, a raiz nossa, né? E é uma coisa que eu gosto. E esse ano, especificamente, a gente está agora direcionando um pouco, né, para o automobilismo, apesar que hoje a agência, né, já está, graças a Deus, já está grande nesse sentido na parte de eventos, né? E eu consigo agora ter um foco um pouco mais para essa paixão que eu tenho do automobilismo. E como é que vocês estão há muitos anos no mercado? Como é que hoje as marcas, eu vou falar um pouco de Blau, logicamente também, porque cuido da gestão de marketing desse patrocínio que é um dos maiores hoje do automobilismo no Brasil. Mas como é que vocês enxergam hoje, vocês estão há tanto tempo no mercado, Eric, que tem até uma visão um pouco mais ampla, fora do automobilismo, mais ligado a outros esportes também. Como é que você enxerga hoje o momento do automobilismo brasileiro para as marcas? Olha, Bruno, eu acho que
eu acho que a gente passou um período, teve um período de crescimento muito grande ali, fim da década, mais ou menos quando veio a Hub ali, foi um momento de aquecimento desse mercado, Copa e Olimpíada deram meio que uma bagunçada nesse segmento, porque canalizou muito investimento para futebol e outros esportes, e aí o automobilismo fica fora disso, né? E eu acho que agora a gente... Mais recente, né? Mais recente. E eu acho que agora, pós-pandemia e tudo mais, o automobilismo no Brasil tende a ter uma curva ali ascendente de crescimento na estruturação, nos patrocínios, na busca das marcas, pelo que eu acho que talvez no Brasil só o automobilismo consiga oferecer, que é uma parte de relacionamento, uma parte de camarotes, que vai além da exposição de marca, né? O grande ponto que eu vejo é assim, e eu costumo dizer que o mercado de apostas, ele ajuda, de certa forma, o esporte a melhorar, a qualificar mais os patrocínios, não porque a aposta faz direito, pelo contrário, ela faz tão mal feito. Faz mal feito, É tão predador para o mercado de patrocínio, porque entra um valor muito acima da média, calcado numa exposição que não tem preocupação com ativação, não tem preocupação com construção de marca, não tem preocupação com nada. Eu só quero minha marca lá, para se o cara for apostar, ele aposta na minha empresa. A aposta deveria ser vista como fornecedor de material esportivo. Ela vive daquele negócio. Então, para ela precisa ter exposição. Ela não está preocupada em construir muita coisa. Porque ela construir a marca, né? Construir a marca, nada disso. Até Só que a ela gente nem sabe até quando isso vai durar. E ela chega num valor de mercado muito, muito fora do que o resto pode pagar. Porque você vai pegar a Blau, faz só automobilismo? Não. Ela tem várias coisas. Né? Uma Ipiranga, sei lá, vai pegando todas as marcas possíveis. Elas têm várias frentes de investimento, porque ela tem que se comunicar de várias formas. A aposta vive do futebol, do esporte, né? Do esporte em geral, principalmente do futebol, que é onde tem maior volume de apostas no Brasil. Só que o que acontece? As outras marcas precisam trabalhar melhor o patrocínio. E esse eu acho que é o grande ponto que a gente tem de mudança acontecendo aí, principalmente de 2023 para cá, né? E agora com regulamentação das apostas também muda um pouco. Mas o que eu vejo as marcas estão se preocupando em trabalhar melhor o patrocínio. Quem tá vendendo e quem tá ativando pode dizer melhor do que eu, mas o que eu vejo de fora e de dentro, né, muitas vezes é o quê? As marcas, elas estão entendendo que não adianta eu chegar lá só ter minha marca, não adianta eu chegar lá e comprar 30 ativações de camarote e se eu fizer só 10, meu dinheiro tá sendo jogado no lixo. E eu não posso... Também tem uma mudança de mundo que as empresas têm que prestar suas contas cada vez mais e tomar muito cuidado com o que é feito com o dinheiro. Então, se eu vou patrocinar, que eu faça bem feito. Né? Então, eu vejo que a gente está meio que nessa mudança um pouco e transformação do mercado. E aí, o que a gente precisa ter, como eu sempre falo, é a capacitação e a melhora do lado do esporte de vender bem o seu produto. Né? Você tem que vender bem para a Blau, para ela continuar tendo a equipe, para ela continuar fazendo bem feito, porque senão para ela vai chegar uma hora a brincadeira custando dinheiro que fala assim, não é mais interessante. Por mais que eu goste, né? Não tô tendo retorno nenhum com isso. Não tem retorno, ou já parou de ter retorno e tudo mais, né? Então eu vejo assim, quanto mais o esporte estiver qualificado para apresentar soluções, melhor vai ser. Então é bom que o Beto possa dedicar mais tempo, por exemplo, para olhar o automobilismo, para falar, eu sei como eu tiro proveito disso daqui. Antes de começar o programa, ele puxou minha orelha aqui umas 3, 4 vezes. Como assim você nunca andou de estoque? Falei, eu tenho medo. Não, você nunca andou de estoque? Não, tô fora. Pô, eu morro de medo. Eu falei, eu vou convidar ele para fazer uma volta rápida. Sim, né? Enfim, né? Ou eu também, tem dois você não vai pilotar, mas tudo bem. De jeito nenhum. Mas então, são coisas que a gente trabalha com esporte. Então, é isso. Como você não fez isso, né? Eu não lembro da última vez que eu tive na Stock Car. Não, faz muito tempo que eu não vou mesmo. Não, mas faz tempo que não aparece muita nosso coisa. Convidado agora, Curvelo... Faz tempo que ele não aparece em nada. Curvelo Você tá chamando ele pro Curvelo? Não, Curvelo não vai dar agora, mas pro Velocitar é o nosso convidado. Pra sua sorte, o Curvelo não vai dar, porque se você chamasse ele pra ir pra Curvelo... Não vai ter hotel? Era melhor você acabar com a amizade aqui e falar outra coisa. Mas você vê, esse é um ponto que a gente discute. A estrutura precisa estar boa para ter cada vez mais marca, para ter cada vez mais ativação e tudo mais. É um pouco isso. Eu vejo que as marcas querem cada vez mais. Elas precisam de coisas diferentes para ativar, elas precisam de soluções diferentes para se comunicar com públicos, diferentes públicos.
o esporte tem que oferecer cada vez mais solução. Né? Eu acho que essa é uma transformação que o mercado vem passando e é natural que vá crescendo esse interesse. Mas você não acha que já faz algum tempo que as empresas já entenderam que apenas colocar a marca lá no representante? Faz um tempo isso. Faz. Porque eu vou usar o exemplo de Blau aqui pra gente esquentar a discussão. Blau é uma empresa que patrocina automobilismo há muitos anos, né? E ao longo do tempo vem crescendo esse patrocínio. O que a gente sempre teve como norte do nosso projeto foi o seguinte: a hora que o carro entra na pista pra andar, não importa se ele vai acabar em primeiro, se em segundo, ou se em 15º ou se em último. O patrocínio tem que estar pago. E como é que a gente faz isso acontecer? Ativando ele o máximo possível. Então a gente sempre foi criando ali soluções de alguma coisa que a gente pudesse expor nosso patrocínio. Nós temos aqui um deles. Sim, nós temos aqui no podcast. Aqui já é um ativo. Aqui é um ativo. Perfeito. Criamos esse podcast aqui que divulga a marca, que mostra o quanto a gente está envolvido com o automobilismo. Tá aqui o carrinho, né? Com a marca, tudo. E trazemos convidados que não são convidados só do mundo Blau para falar de outros temas. E tá aí um monte de gente assistindo. Sim, perfeito. Vendo que a Blau tá ligada ao automobilismo. Hoje a gente transmite corrida. O Marcelo tá correndo lá no GT World Challenge América e a gente fechou uma parceria com a SRO para transmitir o Campeonato Brasil, como a gente já fez o ano passado na GT Open. Então, quer dizer, levamos uma Ferrari para correr lá fora, mas tem todo um plano, né? E aí? Eu preciso contar que eu levei a Ferrari, Como é que eu vou contar pra quem? Exato. E 2 campeonatos, com todo o respeito. Não, eu vejo que vocês fazem a parte de rede social muito legal, tem todo um plano, né? Exercício em comunicar o que a gente faz. Sim. A gente tem um quadro semanal no programa do Otávio Mesquita, que a gente toda semana mostra lá como é que foram nossas corridas. Então, assim, o esforço para comunicar o patrocínio, e dentro da corrida a gente tem carro de volta rápida, a gente tem o camarote para 50 pessoas, uma estrutura de boxe para receber 20 convidados. Então, assim, a marca no carro, embora ela custe o mais caro, ela é o menor porque ainda é a fatia. moeda que o mercado vende. E tem uma marca sendo construída também, né? Tem uma associação sendo feita, quer dizer, tem uma lembrança que vai estar na memória do consumidor. Que eu acho que isso faz todo sentido. Que eu estava até conversando com o Eric, né? Por que eu tô com essa intenção, né, de 2025 a gente tá com esse foco em voltar mais para o automobilismo, né? Porque é justamente isso, né? Essa experiência que a gente está visualizando, a gente acha importante, né? Para o consumidor, para o mercado. E a gente acha que, vamos falar aqui da Stock, né? Que é o que a gente está mais ou menos falando agora, mas a Stock, ela tem essa oportunidade de criar experiência do consumidor, ter várias ações acontecendo, as empresas fazer essas ativações. Então, eu acho que isso é importante, né? A marca, a conta que você falou, a conta tem que estar paga ali. Então, a gente tem várias empresas que hoje patrocinam a Stock Car e tem muita oportunidade que pode, né? Então, não é só a marca ali. Não, o leque de ativação é grande. O leque de ativação é grande. Então, se tiver criatividade, dá para fazer muita coisa legal. Então, a oportunidade que tem a Stock Car de você ter 2 carros, né? De a marca no ponto de venda, né? No caso, para uma empresa, é muito mais interessante o consumidor chegar no ponto de venda e ver 2 carros, né? Com a marca, e isso vai chamar muito mais a atenção dele do que ter lá só a marca, né? Então, se você souber explorar isso, né, e explorar toda uma cadeia de trade que normalmente essas empresas também têm, e criar campanhas, e levar as pessoas, né? Porque o que é interessante de tudo isso? O evento da Stock Car já tem um custo gigantesco para ele se mover. Então esse evento vai daqui e vai para Goiânia. Já está pronto lá em Goiânia. Então a empresa ela tem uma sede em Goiânia. Pô, é só ela fazer o evento plugar, lá. né? É só plugar. É o que a gente faz com o Blau. A gente Exato. Então, leva assim, os clientes, os parceiros todos. Vamos pro camarote em Goiânia, 50 pessoas lá em Goiânia. Já tá pronto. Mas você imagine o custo que seria pra Blau, né? Criar um evento lá em Goiânia, pegar um hotel, levar todo mundo, né? Então, o evento da Stock já tem tudo pronto. Como eu vou pronto. convencer 50 pessoas a irem no meu evento? E assim, vai no hotel. Não é um evento grande. E outra, a experiência é diferente. Exato. Você vai no hotel, quer dizer, ela já faz isso, né? As empresas que não patrocinam a Stock, vamos falar aqui, empresas que hoje... Sim, empresas que atuam no país que não inteiro, atuam, ela já faz no hotel, toda vez a mesma coisa, o cara vai lá no hotel, fala, pô, que legal, vai escutar a mesma palestra, lançou o mesmo produto, né? Aí o coffee break, o cara já tá lá com aquela cara de sono, que hora vai ter o coffee, né? Escutou já 10 vezes a mesma coisa, são 10 anos que o cara tá lá na empresa e são uns 10 anos que é a mesma coisa. Pô, muda.
Né? Eu brinco com os diretores de marketing e falo, faz uma vez diferente. Não deu certo, volta de novo aquele negócio no hotel. Mas uma vez... Não, mas isso aqui... Geralmente vai dar diferente. Isso aqui, eu vou falar o que a gente fez, por exemplo, dentro de convenção da Blau, e levamos até pra convenção de parceiros. Hoje, a MedCenter, que não tá nesse carro aqui, o adesivo deles, mas o patrocínio da MedCenter da Blau começou assim, a gente... era época de pandemia, a MedCenter, que é uma distribuidora de medicamentos, queria fazer alguma convenção e tinha a Blau como parceira, mas não sabia muito o que fazer e tudo mais. E aí a Gabi, que é a proprietária da MedCenter, conseguiu meu telefone, me ligou e falou, pô, eu sou a Gabriela da MedCenter, eu queria fazer uma ativação com o Blau na minha convenção, porque a gente é grande parceiro de venda, mas eu não sei muito o que a gente pode fazer. Eu falei, vamos fazer um Pit Stop Challenge. Peguei o carro de volta rápida, levei até Monte Alegre, levamos o Alan junto, fizemos um bate-papo, eu e o Alan ali falando um pouco sobre o que é automobilismo, sobre o que é Stock Car. Acabou, vocês curtiram, trabalho em equipe, essas coisas. Curtiram, então agora quem vai fazer o pit stop é vocês. Sorteamos algumas duplas ali e fizemos um desafio de pit stop na convenção de final de ano deles. Que é um trabalho em equipe, né? Aí vai já tudo. Aí a gente faz as né? conexões e tudo mais e tal. E, cara, a experiência foi tão gratificante pra empresa que a empresa passou a patrocinar a Stock Car, passou a patrocinar a Blau Motorsport depois disso. Então, assim, esse leque de opções que a gente tem para criar ativações que vai muito além da marca no carro. Agora, as empresas hoje, Eric, elas entendem isso de verdade? Entende. Não, eu acho que assim, acho que tem duas coisas. Quem fica muito tempo entende. Esse é um ponto. A Blau é um mau exemplo, entre aspas. Né? É um bom exemplo. É um bom exemplo. Mas é aquilo, ele tá sabe ele sabe que o negócio é esse. Não adianta. Tem quem olhe só, vou para uma exposição de marca, vai buscar isso. Eu vejo muito o seguinte, tem empresários, executivos e tal, que não tem ideia do que é eu acho que assim, o esporte tem uma coisa, vamos lá, Stock começou em maio, esse ano começou um pouco depois, né? Mas ela vai até dezembro, certo? Que outra propriedade você fica 8 meses constante com o evento? Só o Campeonato Brasileiro. Não, só o esporte. Só o esporte. Só o esporte. Né? Se eu tô no vôlei, começa lá a Superliga em setembro, outubro. Vai dar menos meses. Vai até maio, junho. Beleza, eu tive 2-3 meses que eu não tive isso, mas o resto do tempo eu tenho. É a frasezinha... E percorre todo o Brasil, né? Percorre Brasil, aí vai embora, aí é você olhar o esporte e falar que esporte percorre mais o Brasil. Tudo bem, o futebol aqui vai ser disparado e tal. Só que muitas vezes o que surpreende, primeiro, é a exposição da marca. Ela surpreende, porque ela existe. E ela é muito forte. Ela tem uma exposição de marca, por mais que a gente fale, não é o importante, mas tem marcas que não tinham ideia do que elas iam ter à disposição. Vou pegar o último final de semana ali, primeiro fim de semana de agosto, teve Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Corinthians, jogo transmitido na TV Globo. Né? Deve ter dado ali 15, 20 pontos de audiência, uma média, porque o Corinthians não tá tão bem. A Jolie entrou lá, material de construção na camisa do Fortaleza, um amarelo chamativo. Com certeza deu retorno de exposição. Foi só isso. Uma ação pontual num jogo pensando que vai ter audiência de TV Globo. A Jolie patrocinou só aquele jogo pelo Fortaleza. Como marketing esportivo, isso é pavoroso. Né? Você não constrói marca. É um outdoor que você fez uma ação pontual. Ponto. Mas ele traz um retorno que, imagina isso, vezes 38, que é o número de rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas é que o Fortaleza não vai estar em 38 jogos na televisão. Na TV aberta, não. Mas todo jogo tem transmissão. Todo jogo tem reportagem. Todo jogo tem... E você pode construir 38 datas em que você leva o construtor lá no Estádio Castelão para jogo. Você pode levar o que é em São Paulo para ver o jogo no Corinthians. O outro que vai estar no Caxias do Sul. O outro que vai estar... na Bahia, o outro que vai... Que outra ação você faz? É o que a gente tava falando. Que outra ação você faz que percorre o país com um evento já montado para você? Você não precisa se esforçar. O evento já tá lá, né? Então eu vejo que, assim, o esporte acaba sendo um meio eficiente, até mais barato, de você percorrer mais praças, percorrer mais ações, fazer mais eventos e tudo mais. Então, eu vejo que as marcas têm entendido mais isso. E a gente tá
saindo do futebol, as marcas estão entendendo que o esporte proporciona isso. Uma mudança muito grande pós-pandemia é a questão das pessoas quererem viver experiências. Das mais diferentes. Sair de casa. Isso é verdade. Né? E aí cresce muito o esporte. E a gente tem uma vantagem em relação ao futebol. A gente não tem aquela rivalidade. Rejeição, né? Então não tem a rejeição. Então, por exemplo, você vai convidar um cliente, no futebol você vai ter que convidar o cliente que é o corintiano. Ou que ele torce pro Corinthians, ou que ele não torce pra nada. Mas pra nada você não impacta. É o que eu falo, isso aí você não impacta. É o que eu falo pra todas as marcas que vão patrocinar, sei lá, não é o nosso caso porque a gente trabalha com Blau, mas eu tô sabendo, sei lá, a Med Center, não é? A Minalba. Minalba vai fazer, eu falo isso pra todas as marcas. Eu quero patrocinar Stock Car, vou fechar com a categoria. Eu falo, eu não recomendo. Com todo respeito à categoria, Lincoln, Quick, um beijo pra vocês, eu falo, eu não recomendo. Porque quando você fecha com a categoria, depende do que você vai fazer, mas quando você fecha a categoria, você tá levando a pessoa para um evento. Quando você fecha uma equipe ou um piloto, você está levando a pessoa para conhecer uma equipe, para conhecer um piloto, para torcer por aquele piloto. Isso muda totalmente a experiência. Quando você se envolve. Sim, entendeu? sim. Vou testar um exemplo disso aqui para tirar da Stock Car aqui um pouquinho também. O que aconteceu, uma coisa que me chamou a atenção, e é até legal a gente falar sobre isso, na Porsche Cup. Porsche Cup tem uma parceria com a C6 Bank. Que você é cliente da C6, eu não sei exatamente como funciona, mas você é cliente da C6 Bank, você ganha um ingresso, tem lá algumas coisas que você precisa fazer, você ganha um ingresso para Porsche Cup. Eu acho fantástico fazer isso. Você proporcionar que o público vá sem custo, porque já tá pago, né? Tá pago pelo patrocínio. Ok, não é o público que paga, é o patrocinador. Fantástico. Só que o que aconteceu? Fizemos uma corrida em Interlagos, no Velocitar. A corrida, tem corrida da Porsche no sábado, corrida da Porsche no domingo. O Christian ganhou a corrida do sábado. E com isso estava liderando o campeonato, Christian Ham. No dia seguinte, domingo, Velocitar lotado, o pessoal lá do Mirante lotado, começa a visitação de boxes. O narrador de arena, fazendo uma ativação lá com o pessoal, fazendo uma gincana, e tal, quem responder certo vai ganhar tal prêmio. Aí ele, na frente do carro do Christian, perguntou, quem é o líder do campeonato? Silêncio. Quem ganhou a corrida de ontem? Silêncio. As pessoas que estavam lá, elas não conheciam a corrida, não conheciam os pilotos, não conheciam o campeonato, estiveram lá porque ganharam o ingresso e porque Porsche é uma marca, né? Sim. Que atrai. Mas a gente precisa fazer um trabalho de trazer esse cara, ok, bem feito, mas o segundo ponto do trabalho tá mal feito. O cara sai de lá sem ser impactado pela categoria. Sem sair de lá de fato conhecendo os pilotos, sem sair de lá de fato torcendo pra alguém. Sim. Entendeu? Então por isso que eu acho que a experiência de patrocinar um piloto... Tem que ter um embaixador também, né? Tem que ter alguém que capitaliza, né? O esporte é uma competição, ele tem que escolher por quem torcer. Sabe o que a gente faz, que é interessante, assim? Tem uma dica, né? Quando a gente pega um patrocinador, por exemplo, e ele vai fazer o camarote, né? Então... A gente pega, o patrocinador tem lá, tem a experiência, a gente faz o kit, né? Tem algumas etapas que você faz o café da manhã em algum hotel, aí você leva ele até o tem o translado, né? A gente pega umas vans e tal, leva ele até lá. Chega lá no autódromo, é sempre interessante você fazer um speak, né? Que a gente chama, né? Que você pega e fala, pessoal, bom dia a todos, tal... Né? E quando o piloto chega, você faz uma entrevista com ele, né? Você fala, esse é o piloto situar, tal, né? Para você situar a pessoa, ela entender o ambiente, porque nem todo mundo conhece e às vezes é a primeira vez da pessoa, né? Então você fala, olha, esse aqui é o nosso piloto, né? Vamos fazer aqui uma entrevista com ele. Então você fala, olha, como é que foi o seu final de semana? E aí o piloto fala, meu final de semana foi assim, aí conta pra gente que posição que você vai largar. E o piloto vai falando, vou largar em tal lugar, né? Então você faz uma... Você conta a história. Quem já conhece não é novidade, mas... Porque teoricamente quem tá lá não conhece. A maioria não conhece. Você se situa a pessoa, você explica o que vai acontecer, né? Porque não adianta você chegar, e eu vejo muito isso, tá? E acredito que você também. A pessoa chega lá, o cara pega o fone de ouvido, põe o fone de ouvido, o cara não sabe o que tá acontecendo, quem que é o piloto... O exemplo que eu citei aqui Isso eu tô falando do nosso negócio, né? Que você tem que explicar, né? Então, isso é importante, porque assim, que nem você falou, os eventos, eles estão montados, né? Mas você tem que criar uma história. Então, a gente faz muito isso também. A gente cria um tour,
que a gente chama, né? Dentro do nosso projeto, a gente tem um tour. O que é o tour, né? Eu recebo, por exemplo, 5, 6 convidados, né? Pode citar. O César Ramos, né? Que é um dos nossos pilotos. Nosso piloto, inclusive. O César. Então, por exemplo, a gente tem o César, que a gente presta ali a consultoria para ele, né? É um dos nossos pilotos. A gente pega e recebe 6 convidados do César. O que a gente faz? Tem um tour. Então, a gente recebe essas pessoas e entra dentro do box, né? Isso já está alinhado com a equipe. Então, a gente, aqui funciona isso, aqui é onde a equipe guarda o pneu, aqui é onde acontece isso, aqui é a sala dos engenheiros. Você transforma aquilo numa experiência de verdade. Exato. Então as pessoas vão vir atrás... É como você vai num museu, né? Exato. Você vai explicando e aí você entrevista o chefe de equipe. Esse aqui é o Andréas Mateis. Andréas, conta um pouquinho como é que funciona tal coisa. Aí o Andréas explica, boa tarde a todos, ficam as 6 pessoas em volta, sabe? E aí vai conversando com cada um, né? Aí ele esse aqui é o Thiago Camilo, que é o companheiro de equipe, né? Thiago, como é que foi o seu final de semana, tal, sabe? E ele vai, aí o César, tal, e a gente, aqui é onde os pilotos se trocam, e aí eles se situam, né? Entende os carros, a gente explica, né? Explica como é que é a parte técnica, né? Qual que é o motor? Aquela parte de esportiva, né? Larga em primeiro, depois vai inverter o grid e tal. Que é uma dificuldade para todo mundo que começa a acompanhar. Porque quem não acompanha, não sabe assim, mas o cara... Mas ele classificou em segundo, vai largar em 8º, né? Então, isso é interessante, né? E acontece a mesma coisa depois no camarote. Então, no camarote, o piloto, além de ter a visitação, né? Que a gente sabe que tem, o piloto, quando sobe, a mesma coisa. Você faz aquilo que eu comentei, né? Que faz aquela mini entrevista, porque aí a pessoa se situa, né? Então, quem tá no camarote recebeu esse mini briefing e a mesma coisa quem tá fazendo o tour lá embaixo. E aí você põe lá a pessoa, a gente normalmente tem um espacinho pequeno ali que a gente põe uma mesa, põe lá um comes e bebes e a pessoa tem um sofazinho e fica lá, entendeu? É isso, você acaba criando uma experiência pra pessoa. Quando a Blau, durante os anos a Blau patrocinou isso você falou do tour, a gente era patrocinador não só da categoria, mas também do corpo médico, da parte de resgate. Então, eu recebia os clientes lá no sábado, que era mais tranquilo, e eu levava até o ambulatório. Eles conversavam eles assistiam um vídeo sobre como é que funciona o resgate na Stock Car. Sim. Conversavam com o Dr. Dino Altman. Então é isso. Porque senão você acaba jogando a pessoa para um show e não para uma experiência. Não, né? E a pessoa não sei. Então, assim, quem tem, falando aqui, né, pessoal, quem tem os grandes patrocinadores da Stock, né, quem não tem assessoria, né, quem não tem muita empresa que não tem uma agência de marketing esportivo lá, né, a gente sabe disso. São empresas que tem, por exemplo, um diretor que normalmente vai lá e faz. Pessoal, façam o tour, façam o speak, isso é uma coisa... Façam direito. Não. Pra durar. Façam direito. Não, mas eu lembro que você falou aquela vez, né, falou assim, você chegou pra mim e falou, Beto, eu não acredito, o cara tá fazendo um anúncio, o patrocinador oficial, tá o logo errado, tá o carro errado da Stock. Na porta... Ele chegou pra mim e falou, Beto, você tem como prestar assessoria pra esses caras, por favor? A porta do autódromo. Ele ficou revoltado. É uma empresa, não vou citar o nome aqui, é uma empresa que passou a patrocinar a Stock Car esse ano. E me chamou e... Você conversou com eles? Não, você falou, Beto, vem cá. Eu falei, por favor. Os caras começaram a patrocinar a Stock esse ano. Ok. Primeira corrida do ano, os caras colocam um outdoor na porta do autódromo, ou seja, todo mundo que vai passar por lá vai ver, beleza? Ele ficou bravo. O outdoor tem uma foto o logo da categoria tá errado, e a foto do carro... É o logo antigo, né? É o logo antigo, e o carro é um carro de 4, 5 anos atrás. Falei, velho, como é que você patrocina um evento? Pô, faz um 3D, né? Porra, e erra nisso, sabe? Então... Acho que ter gente... E é por isso que eu tô com a Blau Motorsport, é por isso que você tá com as marcas que você tá. Somos pessoas do meio que sabemos como explorar isso, né? Eu ia mal comparar. Eu faço layout 3D, não cobro nada. Mando pra eles, a agência vai lá e pinta o carro, né? Faz o layout. É como você levar alguém pra um show de rock e a pessoa não gosta de nada e você nem explica quem é o artista, quem nada. Você vê uma coisa interessante. Você toma esse cuidado. Eu sempre brinco, no mundo do entretenimento, do show, vamos dizer assim, o pessoal toma esse cuidado. Você curte rock? Não curta. Então não vou te chamar pra esse show. Exato, né? Exato. No esporte é meio do tipo, põe lá que é esporte. Qualquer esporte é esporte. Você vai se virar. Não é assim. Pra ter uma experiência que marque, né? Que você se relacione com a marca, que você crie
as mais diferentes conexões, você precisa ter um mínimo desse trabalho. Até porque senão é chatíssimo. Se você pensar, eu não gosto de corrida. Vamos pensar numa pessoa, eu não gosto de corrida. Mas eu ganhei pra ir num camarote, na Stock Car, pô, evento bacana, eu vou. Não, você vai, Aí eu chego lá, vejo um monte de cara vindo. Não rola. Nunca mais eu volto. Não, você tem que entender do negócio. Né? Você fala assim, ó, olha, você vai trabalhar com corrida. A pessoa tá no marketing de uma empresa que trabalha, respira automobilismo, né? Eu vou precisar Aí chega assim, ó, disso. você vai... Ou a pessoa vai precisar entender disso, ou o cara que tá lá em cima fala, amigão, obrigado pela sua colaboração, porque não dá pra pôr uma pessoa que não gosta, né, num ambiente desse. Eu lembro que, né, fazendo aqui um comparativo, a gente na agência, por 3 anos a gente cuidou da PBR, sabe, que é de... Professional Bull Riders. Bull Riders, né? Chegou lá pra gente, a Marta, tal, que era CEO da PBR, falou, Beto, uma empresa americana chama Bass Pro Shop, sabe, é tipo uma loja lá dos Estados Unidos, que eles vendem coisa de pesca, coisa de armas, tal. Não conheço, mas entendi. É tipo uma store gigante de um monte de coisa de roupa de... Best Buy de outras coisas. de camping, de arma de fogo, porque nos Estados Unidos é liberado, né, sabe, de roupa... Né, que tem um logo de peixe, assim, sabe? Tá, agora já... Patrocinou a NASCAR e tal, eles são... Um monte de filme, já vi. Esses caras, eles fizeram uma promoção nos Estados Unidos que ganhavam uma vinda pro Brasil de 3 ou 4 pessoas para acompanhar a PBR, né? E a gente tem um relacionamento bom com a Stanley Black & Decker, né? Porque a Stanley é nosso cliente há muitos anos. Essa Bass falou com a Stanley indicou a gente como agência. Falou, não, a gente conhece uma agência lá, fala com a Ubilube. Enfim, eles vieram e a gente foi atender essa empresa. Nesse atendimento, a PBR conheceu a gente e a Marta veio conversar com a gente e a gente fez um relacionamento e tal. Enfim, resumindo a história, a gente foi... a Marta convidou a gente para ser a agência da PBR, convidando para a gente fazer a gestão, fazer a parte de captação de patrocínio e tal. Eu nunca tinha feito o PBR. O que eu fui fazer? O básico. Eu não conhecia o evento. Eu falei, Marta, eu tenho que ir no evento para entender. Mas na hora que eu cheguei no evento, eu não acreditei. Assim, lotado o evento. Eu fui ver, eles têm aqueles telões igual da NBA, sabe? Sei, quadrado, né? No meio, fogos. Assim, lotado a arquibancada, os touros, não sei o quê. Eu olhando aquilo, eu falei, Marta, o que é isso aqui? Não tinha um patrocinador, né? Eu falei, gente, é uma cultura, e assim, era totalmente uma coisa de louco, né? Então, o que eu acho de tudo isso? Você tem que conhecer, quer dizer, se inserir no negócio, né? Entende primeiro onde você está inserido, né? Faz uma pesquisa para você saber, né, como que você vai trabalhar isso, né? Então, eu acho que isso é importante, sabe? Não chegar lá né, sem ter esse conhecimento, né? Não, e eu ia complementar que, assim, são poucos os eventos que você leva a 30, 40 mil pessoas, 20 mil pessoas, 15 mil pessoas. É difícil você ter essas conexões. E isso o esporte acaba ajudando também, mas se você não conhece, você acaba não tendo o melhor retorno. E muitas vezes o que acontece é que a marca fala, não, isso aqui não funciona, né? O esporte não funcionou, o esporte me deu muita dor de cabeça, eu não quero mais isso e tal. E aí você acaba vendo que um mercado de shows, né, e que eu sempre brinco, né, também é um pouco opinião, gosto pessoal, mas pra mim não tem a mesma emoção eu ver um show do que ver um evento esportivo. Qualquer evento esportivo pra mim é mais imprevisível, emocionante do que qualquer outra coisa que tenha. Além do que, eu penso muito que o show é uma coisa, se você quiser, você vai lá e compra o ingresso e vai. Ok, mas e a experiência que o esporte pode te promover é diferente. Eu acho que são coisas diferentes, mas é muito mais seguro hoje para uma marca falar, eu fiz lá o show. Um camarote no show, ou levei no show e não sei o quê. Sendo que eu acho que, assim, primeiro, você não vai ter a mesma agenda no ano inteiro. O investimento é mais caro para atrair menos gente. Para você impactar menos gente. Se você pensar na capilaridade, com certeza. Você não tem o que a gente tá falando que é menos importante, mas é importante, você não tem exposição de marca. Não, e assim, o legal do automobilismo é que a gente que faz isso, né? A gente vê as pessoas quando vão assistir, né? E você pega uma camiseta da Blau e coloca numa pessoa, a pessoa tá vestindo a sua camiseta. O cara, por aquele momento... Sim. Né, ele é um representante seu, então, aqui, por exemplo, um exemplo aqui
que a gente fez da Amanco, né? Que a Amanco é um dos clientes que a gente cuida lá na Stock, né? Aí você fala, pô, o que tem a ver a Amanco com Stock Car, né? Não tem nada a ver. Uma empresa de tubos e conexões, né? Olha que interessante. A Amanco, ela... Se for pensar assim, o que a farmacêutica tem a ver com a Stock Car? Exato. E ela é case de várias farmacêuticas. Exato. Então, assim, ela leva o balconista, por exemplo, né? Então, a gente cria uma ação, então o balconista tá lá. O balconista, ele vende de tudo. Então, ele vende Amanco, ele vende Tigre, ele vende, né? Então, esse cara, ele tá lá naquele dia, ele tá com a camiseta, ele tá, né? Então, você tá, querendo ou não, um relacionamento é uma ciência, a gente não consegue mensurar isso, né? Mas ele tá vestindo lá a camisa da Amanco, então... Você tem ali esse cara... Você criou no cara a identificação com a marca. Exato, você criou. Então, né, quando ele chega num ponto de venda e você criou uma campanha, alguma coisa, esse cara, a chance dele indicar a Amanco é muito grande. E às vezes, assim, gente, não é só porque ele foi bem tratado, não. É porque ele passa a conhecer melhor o produto da Amanco e fala, pô, esse aqui eu confio, porque os caras fazem um trabalho tão bem feito lá, pô, na estoque, Aqui entra no top of mind, né? Que eu chamo de top of mind. Você fica lembrado. E uma coisa que o esporte entrega, e isso acho que quase nenhum outro lugar vai entregar, é credibilidade pro que é feito. Então, assim, um patrocínio esportivo é algo que transfere credibilidade. Você pode falar, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, por maior bagunça que esteja, por exemplo, o futebol, as finanças de um clube e tudo mais, são instituições centenárias com milhões de seguidores e que transfere credibilidade. Então, uma marca que não é conhecida, quando ela passa a investir no esporte, ela passa a ter um status. Um selo, né? É um status. E esse status traz credibilidade para ela. Né? Então, voltamos para a história da aposta. Né? Confiança. Por que a aposta está tanto botando... Lógico que ela também vive disso, mas patrocinar dá confiança, dá credibilidade para a marca. Dentro do automobilismo, queria te perguntar, você que há muito tempo acompanha várias categorias, qual é o case que você se lembra? Que o case que vem top of mind, não precisa falar da Blau, mas... Não, a Blau é um deles, eu acho que tem muito. A Shell eu acho que sempre fez, né, com Fórmula 1, com tudo, então ela sempre... E tem aquele ponto, né, é o que às vezes você acaba ativando nas diferentes meios, com publicidade na TV, com ação promocional, com não sei o que, você acaba atraindo, né? Comunicar mais, não adianta, né? Eu acho que tem GM com estoque, sempre teve, eu acho que tem um monte. A GM tá mudando com a estoque, mas a GM também nunca fez uma... Nunca fez, não, mas era aquela coisa. Bem ou mal era por ser o carro da categoria. Coisa assim, você acaba associando muito. Tem um monte de coisa. Senna e Banco Nacional, isso é óbvio, né? Muito ligado à exposição de marca, mas que era marcante, porque era diferente. Foi inovador na época que não se patrocinava boné de piloto, né? Então foi algo que foi criado. Então acho que assim, tem muita coisa. Assim, de cabeça, tem a Blau, também estamos aqui, ajuda a lembrar. O Beto vai te dizer o que você criou, qual que você lembra? O Beto é mais... O meu HD, ele tá muito... ele tá muito amplo, cara. Até eu puxar aqui o arquivo automobilismo, lembrança. Mas você lembrou bem. Não, acho que a lembrança maior é Marlboro, né? Marlboro. Mas, de novo, assim, acho que o que o Eric falou mostra muito uma coisa, não basta patrocinar, precisa comunicar. Eu lembro que a Marlboro até... Entrou aí uma época que não podia patrocinar mais, né? E ela deixava só as cores. Então isso já, né, já era suficiente, porque foi tão ícone, né? Então ele mantinha as cores e ele até pagava, né? Então ele, para manter as cores, pagava, né? Para não ter ninguém ocupando espaço, né? Então assim, deixar o carro vermelho e branco. Exato. Então ficou um negócio. Hoje, se você pintar um carro com aquelas cores, a pessoa vai olhar o carro e vai falar Marlboro. Até porque a caixa do cigarro... E eu acho que se você deixar o carro assim, é até proibido. Né? Eu não sei. Eu acho que nem pode. Não, na Porsche Campeonato ano passado tinha um carro. Tinha um carrinho? O seu tinha um carro Marlboro. Então assim, eu acho que são cases assim fantásticos, assim, né, de construção de marca, né? Por isso que eu falo o quanto é importante você... Né? Eu sei que é difícil, quando você chega num diretor de marketing, eu entendo o lado deles, porque, inclusive, quando eu tava falando com ele fala, Beto, não fala que eu te falei isso. Mas ele falou, cara, a gente tem... A nossa duração aqui é 6 meses, um diretor de marketing de uma empresa grande. Que ele fala, não deu resultado, os caras mandam embora. O brasileiro
muito imediatista, né? Uhum. Então, assim, o cara tem a janela... Então, por isso que ele não inventa muito. Ele fala, 10 anos... A mais tenta segurar o emprego do que inovar e exato, correr. Por isso que ele fala assim, não... O diretor de marketing é tipo treinador de futebol, então é tipo assim, convenção, a convenção é assim, então vamos fazer a convenção tudo assim, tudo eu não posso errar. robozinho. Não, se não tem... Teve uma vez um amigo que usou uma frase que eu achei muito boa, ele fala assim, entre a coragem da promoção ou o medo da demissão, o cara fica pelo medo da demissão. Então ele não inova. Ele não cria risco. Ele não vai para risco. Então ele vai assim, agência de publicidade. Né? Ele fala assim, ele faz eu vou o para a minha agência de publicidade. Porque aí se der alguma coisa errada, ele bota a culpa na gente. O cara tem 300 milhões. A estoque custa 3 milhões. Vai ficar com 290... Não custa 3 milhões. Não, mas... Não. Sabe? Ele vai ficar com 297, mas o cara não faz. Não faz. Estoque. Né? Por medo de errar e de... É inacreditável. Você imagina um carro da M&M's, que legal seria. Até você imagina o quanto não a criançada ia ficar doida, né? Ou, por exemplo, Hot Wheels. Hot Wheels. Quer dizer, não faz sentido a Hot Wheels não estar na Stock Car, quer dizer... E vai chamar a atenção. Talvez seja esse o medo. Porque vai viralizar. Exato. Vai ter notícia. Porque o esporte é um canalizador, um potencializador de notícia... De conteúdo. De conteúdo. Ele vai viralizar sem esforço. Exato. Sem esforço. É o que o Superman fez com o Bahia recentemente. Exato. O Bahia, que nem é teoricamente o mascote, mas o mascote do Bahia, um deles é o Superman, que foi criado lá em 88, com a opinião pelo Ziraldo. Tá, ok. Os caras foram lançar o filme e foram usar. E se você for olhar, é muito interessante. Recentemente, os estúdios todos de cinema têm usado o esporte para comunicar aqui no Brasil. Eu até fiz isso várias vezes, né? Você teve um caso com Star Wars, e o Superman era um que eu até conversei com eles, com a Warner e tal. Recente, para lançar o Superman novo, né? Só que a gente não tinha o time, né? O Superman é um negócio que você tem que vir antes e tal, mas eles fizeram fizeram na Fórmula E, o Superman, fizeram com o Lucas de Graça e tal, e fizeram nesse case que fizeram com o Bahia, legal, eles botaram, os atletas entraram com a capa, até com a capa, e agora no último jogo eles entraram, os jogadores entraram com um cachorro no colo para adoção, e o cachorro com a capa do Superman. Imagina, isso daí virou notícia no mundo inteiro. Sabe? É muito legal. E assim, é muito interessante. O Star Wars fez com o vôlei, na final da Superliga de vôlei, o desafio do vôlei era patrocinado pelo Star Wars. Então, tocava a música do Star Wars a hora do desafio. E aí aparecia lá, Star Wars, dia 22 de maio, Sim. Entendeu? Se o mundo do entretenimento tá usando... O esporte, né? É porque alguma coisa... Exato. Por exemplo, ó, eu fiz com... É isso. Eu fiz Star Wars, fiz o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Que mais a gente fez? Adesivando o carro. O Batman a gente fez adesivando o carro. O Star Wars a gente fez o carro inteiro. Que foi muito legal. Mas para ela adesivar o carro, que tipo de ativação tinha? Não, então, do Star Wars, a gente fez o quê? Na época a gente tinha o Banco Sofisa, né? Tinha alguns patrocinadores, na época era o Rodrigo Esperafico. E a gente entrou, na época o Star Wars estava com a 20th Century Fox, né? Que era o Jorge Lucas, né? E a gente fez uma parceria com eles. A gente pediu uma verba, né? Para eles deram pra gente... foi uma troca, foi um cross, né? Então eles deram... mídia? Não, eles deram... Além de uma verba, eles deram pra gente DVDs, né? Que iam lançar o DVD, deram pra gente os direitos, produtos e tal. E a gente trocou com o Sofisa. Então a gente fez uma parceria, né? Ali, Fez um cross, porque o Sofisa ia fazer uma convenção, então entrou com DVD e tal, então a gente fez ali uma parceria. Essa parceria foi tão legal que o Star Wars era um produto super difícil de fazer, porque quando a gente fez a negociação, a menina da Fox falou assim, Beto, o McDonald's acabou de enviar o copo pro estúdio Jorge Lucas e ele não aprovou, vetou. E era um McDonald's. McDonald's não tem muito ponto de venda, né? Não tem muita ação. E eu falei, putz,
Então, e aí como é que a gente... Você não passou um copo do McDonald's para você estocar? Vai passar um estocar, não sei o quê, né? Ela falou assim, mas é o seguinte, você montando essa proposta, eu te prometo que eu vou apresentar. E aí eu falei, não, tá bom. E, né, a gente montou a proposta, fez um negócio bem legal e mandamos, falei para ela, Camila, então vamos mandar. E ela mandou, e foi muito legal, que ele mandou um e-mail que a força esteja com vocês, assim. E ela não acreditou, ela falou, ela encaminhou o e-mail, falou, olha que ele escreveu. Mas é o esporte. Uhum. E aí, assim, a gente pôs o Star Wars mesmo, o Darth Vader, assim, levamos os personagens, porque assim, pra levar o personagem tem uma série de restrições, porque ele tem que vir com a armadura oficial. Não foi, tipo... Não, ele foi veio... o Carreta Furacão. Não, tem que... E assim, ele tem uma forma de se portar, né? Então, vem os soldados imperiais... O cara tinha... Que ano foi isso? Foi 2005, acho. Eu não tava, né? E o cara tem 2 metros de altura. Tem foto, depois eu até te mostro, assim. O cara tinha 2 metros de altura, assim, então... É inacreditável, assim. E o legal, assim, que na época não tinha tanto internet, né? E eles fizeram através do fã-clube oficial, tal, né? E quando chegou lá, eu não esperava, assim. Uma criançada, tudo com sabre na mão. E já foi lutar com ele ali e tal. E ele... Eu falei, nossa, olha isso. Lotado o box de criança, assim. Tudo com roupa E isso foi antes de ter estourado mesmo, que era o lançamento da sequência, né? Era o 2005 é quando vai... Era o 3, é quando né? relançam, né? Relançam os 3. É a última fase era boa de aquele Star Wars. top, já era o... Pode virar, a Disney acabou com Era o Anakin novo, né? Já era o Anakin da trancinha. Já era o top. Então, assim, eu pus a imagem dos atores no carro. Não era assim, eu não queria fazer um negócio, só o logo. Eu falei pra ela, não, quero pôr Ela falou, aí é muito difícil acontecer. Então... Aconteceu, você vai ver a cara deles lá e tal. E aí foi tão legal que o projeto foi tão bem sucedido que no ano seguinte, quando a gente fechou mais um ano da Stock pro Rodrigo, a Fox entrou realmente patrocinando. E aí entrou assim... Viu o potencial. Viu o potencial. E aí entrou 2 áreas da Fox. Entrou a parte de DVD, né? E entrou a parte de cinema, que eram 2 áreas totalmente diferentes. E com verbas diferentes. Aí o cinema entrou com verba e o DVD entrou com verba. E eles só dividiram as etapas entre eles. Eu quero ativar nessas, você ativar naquelas. Então quando entrava, quando ia lançar o filme no cinema, entrava o carro. Então toda a corrida eu mudava o carro. Então o que eles faziam? NASCAR, né? A NASCAR faz isso. Isso, exatamente. Mas eu busquei essa ideia mesmo. Não adianta. Foi da onde eu tirei. Eu não posso ficar mudando esse carro aqui toda a corrida, não faz sentido. Pelo contrário, ver ele várias vezes azul é o que faz a pessoa olhar na pista e falar, aquele é o carro da Blau. Mas posso falar? Aqui, por exemplo, uma coisa que é muito legal que dá pra fazer. Essas empresas, por exemplo, Disney, elas têm algumas restrições por causa das farmacêuticas. E as farmacêuticas, elas são loucas para fazer ações com Disney e tal. E elas não podem, porque essas empresas, por ser medicamentos e tal, elas não podem... associar. Não é que não pode se associar, elas não podem por restrições mesmo, né? Mas se você fizer e ela entrar no capô, você está associado. Você pode pôr uma foto no ponto de venda, por exemplo, entendeu? Então é uma jogada interessante. Você pode ter no capô, por exemplo. Boa dica aqui, anotado. Se aparecer um carro da Blau com uma marca de algum filme aí, pode saber que você daqui Não, então você pode ter uma animação legal, sabe? Dá para você fazer. Então a gente chegou a fazer isso, né? Na época com uma outra farmacêutica, justamente por causa disso. Que foi uma sacada boa. Então, por exemplo, a gente fez a Era do Gelo. A Era do Gelo, eu me lembro da Era do Gelo. Entendeu? Com o Denis Navarro. Não, foi com... Eu lembro com o Foi antes. Foi antes ainda? Foi antes, foi 2006. Aí depois voltou com o Denis no mas aí a gente fez a Era do Gelo 3 com o Esperafico. Com o Esperafico, justamente com esse intuito. Ele fez X-Men, também foi, o X-Men. Virou um case que foi aí fizemos Eragon, E aí o que acontecia? A gente tinha uma sala de pré-estreia que essa farmacêutica usava. Então, todas as pré-estreias do filme, eles podia levar convidado. Você criou um cross legal entre a farmacêutica e foi ótimo. Os convites, eles ganhavam convites, então eles pegavam os convites a gente ganhava, sei lá, 3 mil convites de cinema. Então eles faziam promoção. E podia fazer promoção.
sabe? Então fazia assim, na compra de X ganhava um convite para ir no cinema. Entendi. Então eles conseguiam fazer isso. Usavam a imagem. Aí eles não podiam usar, mas usavam a imagem do carro. Entendeu? Então eles faziam uma forma sutil, né? Colocava no ponto de venda o carro e colocava 3 ingressos, sabe? Então a gente conseguiu e foi muito legal. É isso que eu acho. Eu acho que assim, a exposição de marca ela é importante, mas na minha concepção, usar a propriedade que vem. É usar a propriedade que vem junto. Porque a exposição de marca tá garantida, né? Sim, a exposição vai ter. O que você precisa, e aí vai... Só que dá trabalho, né? Sim. Dá trabalho. Você precisa estar o tempo inteiro pensando em coisas. Fazendo, que aí às vezes é muito mais simples. Eu jogo na agência de publicidade, a gente faz compra isso, pacote né? de... lógico. Eu tô o dia inteiro pensando... Assim, por exemplo, o teu dia a dia é pensar. O Bruno, o papel dele, qual que é? Ele tá lá o dia inteiro pensando na equipe. Ele tá resolvendo as coisas da equipe. E o nosso, eu tô o dia inteiro pensando em ideias, vendo coisa. É isso. Indo em feiras, viajando. Então eu tô o dia inteiro vendo ativação. Que teoricamente... Vendo coisa diferente, vendo NASCAR, vendo o que os caras estão fazendo. Então assim, o tempo que eu tô pesquisando, que eu tô vendo coisa diferente... O tempo que o pessoal acha que você tá se divertindo no evento, na verdade você tá aqui, ó, só trabalhando. Eu tô vendo o que o outro tá fazendo, eu tô vendo a cenografia nova, né? A gente tá vendo ativação diferente, eu tô vendo o que a NASCAR tá fazendo, eu tô vendo os bastidores do negócio. Eu sempre brinco com os repórteres da máquina, eles falavam assim, não, antes eu via o futebol olhando só o jogo. Eu assisti a corrida olhando só o jogo. Depois que eu passei a ver placa de publicidade. Eu vou no show. Tá lá, que marca como ela fez, o que foi feito e tal. Eu brinco. Quando a Priscila Bertozzi, a primeira repórter que me falou isso, eu olhei e falei, como assim? Porque eu tava falando, não, lembra, a Copa 2006, aí eu fui falando placa de publicidade por placa de publicidade onde ficava, né? Que na época era estática ainda. Aí eles, não, eu não tinha entrado na máquina. Eu falei, não, mas... Ela falou, não, eu entrei 2 meses depois da Copa. Eu falei, mas e daí? Não, é que a Copa eu vi a Copa. Eu não vi o evento. O jogo, o todo. Né? E aí, realmente, assim, eu tô numa etapa de estoque, eu tô na Fórmula 1, eu fico olhando, às vezes, o que o cara tá fazendo na placa de publicidade, como é que o promotor ali, alguém do evento foi resolver que caiu não sei o quê. A gente começa a olhar... a gente começa a olhar tudo menos... A corrida. Contas, a corrida ali. Eu fui numa feira de tecnologia e aí os caras estavam fazendo... Aquelas TVs que dobra, né? Sabe? Não, mas ok, tela dobrável. Mas entendi. Fininha, né? Que tem o digital, né? Que agora é tipo um jornal e vai mudando, né? Eu fiquei pensando, como é que eu vou pôr isso no carro? Né? O carro tá... Que eu já tava imaginando aquilo lá no carro e todo mundo fala assim, né? Não quero associar com batida. Aí o carro tá com a marca, quando vai bater, desliga o carro. Não tá associado com batida. O carro pagou o patrocínio. Aí bateu, ficou desligado. Uma ideia. Entendeu? Entendi a sua jogada. Entendi. Né? Pronto, não tem marca nenhuma, né? Aí o carro voltou, ligou. Mas isso é uma desculpa esfarrapada também, desculpa. Exato. Mas, precisa ser abatida. Eu lembro em 2007, quando a gente fechou a Panasonic, né? Novela, desculpa, eu já cortei, mas não patrocina novela, então. Exato. O jornal. Não quero essa notícia. Não quero essa notícia ruim. Eu lembro que em 2007, quando a gente teve o patrocínio da Panasonic, o Ricardo Sperafico fez Interlagos, né? E a gente fechou Panasonic assim, em cima aos 45 do segundo tempo. O pessoal da Panasonic falou, não, Beto, vamos fechar. Aí fechamos, colocamos um adesivo no carro, o carro foi pra pista, né? E aí o Ricardo, acho que deu 3 ou 4 voltas, bateu. Aí eu falei, acabei de fechar, né? O contrato tava... Sabe aquele contrato que não tava assinado? Ainda tava pagando. E eu olhei e falei, não acredito, né? Falei, na segunda, os caras não vão assinar, né? Não sei o que. Daí o cara me ligou todo feliz. Pô, tá aparecendo aqui na televisão. Bateu, apareceu pra caramba. Tava toda hora. Já que não ganhou a corrida, bate. Na Globo tava Panasonic ali, ele tava. Eu falei, ufa. A batida no fim foi boa. Aí o Ricardo saiu, ficou lá no carro ainda olhando o carro assim. Tá ótimo. Então, deixa eu entrar. Agora eu vou entrar nesse. Eu queria conversar justamente sobre isso. Sobre a exposição agora de televisão, né? Que é o principal. Filé, ainda é. Que é o principal filé, é a exposição de televisão. Hoje, com tudo que tá acontecendo, com o Cazé TV explodindo dentro do YouTube e trazendo um público muito grande, com várias transmissões de corridas por outros canais, como é que vocês enxergam essa questão da televisão? A gente teve um movimento agora, né, da Fórmula 1 voltar para
para a Globo. Para a Globo, Para a Globo, já estava na Beta com a Band. Não, para a Beta. Voltaram para a Globo, porque a Globo dá ali, né, organicamente, seus 9 pontos, enquanto na Band ela dava 3. Sofrendo 5, Você acha que esse movimento... O que você acha desse movimento da Fórmula 1? Eu acho ele lógico. Vamos lá. Quem vive nas grandes capitais tem uma percepção errada do que é o Brasil. Eu brinco. Né? Não é errada, mas enfim. É um outro universo. Enviesada, vamos dizer assim. É um outro universo. Não é um universo. O Brasil não é um país inteiro conectado, não é um país de alta velocidade de conexão de internet. E a gente tem diferentes países dentro do país. Então vai ter o interior que acorda cedo e dorme cedo. Felizmente, atualmente já tem muitos lugares que a energia elétrica existe praticamente no Brasil inteiro, né? Mas tinha lugares sem e tal. Então, e isso calca um pouco a nossa história. Eu sempre falo, o Brasil é um país que é muito peculiar em relação à mídia. Nenhum país do mundo tem uma empresa detendo quase 50% da audiência do que se consome. Essa é a grande transformação dos últimos 20 anos que a gente vem acompanhando. Pausa. Né? 50% hoje já foi mais. Hoje 50%, hoje já tá caindo de 50%, tá indo pra 30%. Mas é 30%, cara, é um terço do país, pelo menos. É um terço de quem tá conectado naquela hora, tá conectado na Globo, TV aberta. Né? Então assim, a Cazé é um fenômeno, vem crescendo e tal, mas são fenômenos que ainda são muito urbanos e específicos. E nichados. Né? E específicos. A Cazé dá 5 milhões numa Olimpíada, num futebol, ela não vai dar num tênis de mesa que teve agora em Foz do Iguaçu. Não vai dar, gente. Vai dar 20 mil, 30 mil, 40 mil, que é bastante, bastante. É mais que TV fechada. Mas a gente tem a ideia que a TV fechada é um monstro. Não é. Ela é super nichada, ela é super pequena. Que hoje está cada vez mais difícil ter TV fechada, porque ninguém mais tem a TV Exatamente, a cabo, aí começa. Já não era fácil ter TV a cabo nos rincões do Brasil, né? Rincões que eu digo assim, a 100 quilômetros de São Paulo já não tinha TV a cabo. Você fazia o plug... Isso uns 10 anos atrás. 10 anos, né? Mesmo atualmente. Aí você já migra direto para a internet. Sim, hoje a pandemia trouxe muito mais a conexão de alta velocidade para o interior paulista, por exemplo, do que a TV a cabo. Não foi a TV a cabo que prosperou, foi a conexão de alta velocidade. E aí os condomínios que tem espalhado pelo interior de São Paulo, quase todos hoje já tem conexão ultra rápida e você não tem mais aquela anteninha da Sky, você vai pelo streaming, né? Só que isso é ainda muito nichado. É muito pouca gente que tem esse alto poder aquisitivo, mas pouca gente. Então a gente é TV aberta. O Brasil ainda é TV aberta. Ok. A TV aberta tem 10, 15 vezes mais do que a exposição de uma Cazé TV. Né? E até a discussão dos dois lados é como a gente vai mensurar isso. O que é o Ibope, o que não é o Ibope. Né? Então a gente tem todos esses planos sendo feitos e a gente precisa chegar num caminho. TV aberta, beleza. Eu concordo que TV aberta... Eu fiz uma comparação aqui inicial entre um Cazé TV e tudo mais, mas TV aberta é TV aberta porque ela conversa com o Brasil inteiro. A minha pergunta é... A Fórmula 1 tá saindo da Band pra ir pra Globo, onde ela não vai ter todas as corridas exibidas em TV aberta como ela tinha dentro da Band. Ainda pra você, como é que você enxerga esse movimento? Foi um bom negócio? Foi, porque ela vai ter o jornalismo da Globo, que tem 5 vezes mais a audiência da TV Globo transmitindo ao vivo a corrida. Ela vai ter todo o Grupo Globo, e principalmente GE, que é o principal site, vai a Globo.com, que é o principal site, né, de notícias do Brasil, e você vai ter a promoção, vamos dizer, que a Globo faz do evento como um todo. Eu sempre falo que ninguém sabe promover tanto o esporte como a Globo. Quando vai para dentro do pacote Grupo Globo, é muito mais do que só a Globo TV aberta, mas tem um jornal nacional com 20 pontos de audiência, 25, 30, que geralmente é 30 pontos de audiência, você tá falando aí com 50% do país naquele momento ligado. Então uma reportagem ali... Vale mais do que a própria corrida. Se a gente falou aqui que você tem que fazer um pré-evento com quem tá sendo convidado, não existe melhor pré-evento do que o Grupo Globo como um todo te promovendo. Né? Então esse é o grande diferencial. A corrida ao vivo, você expande a audiência dela naquelas que vão ser ao vivo na TV Globo, e o fanático não muda. O fanático vai continuar consumindo. Ele vai pro Sport TV, beleza. Ele vai pro F1 TV, beleza. Né? A própria Stock, ela tá nichada, muito mais nichada do que ela já foi. E eu hoje, se eu estivesse na cadeira ali da Stock, eu estaria preocupado em o quê? Eu quero
Eu não tô preocupado em ter dinheiro de TV. Eu preciso ter exposição de TV. Pro meu evento tá lotado todo fim de semana que eu correr, para que as pessoas estejam mais familiarizadas com o evento. Que o futebol, por exemplo, não precisa fazer isso. Não precisa fazer nenhum. E tem o Globo TV também, né? Vai pro... Vai pro Globo... Globoplay, aplicativo e tudo mais. Que tem uma distribuição e alcance muito maior que das outras emissoras de televisão. Sim. Eu vou falar da minha experiência com o Stock Car aqui, pra gente poder... Claro. Até pimentar isso daqui. Quando a Stock Car foi durante muitos anos Rede Globo. E em 2012, quando a Olimpíada foi na Record, foi 2012 que a Olimpíada foi na Record? 12. Quando em 2012, que a Olimpíada foi na Record, a Globo chegou pra Stock Car e falou o seguinte, ó, eu tô sem Olimpíada, eu preciso aumentar meu leque de programação esportiva, vou colocar as 12 corridas na Globo. Colocou as 12 corridas na Globo. Foi legal, pra exposição da categoria foi bacana. Acabou aquele ano, nunca mais a gente teve 12 corridas na Globo, no Stock Car. E eu sempre defendi que a Stock Car tinha que sair da Globo pra ir pra uma emissora menor, e eu defendia a Bandeirantes, que é por ser o canal do esporte e tal, e ser a segunda maior audiência, mas podia ser o SBT, enfim. Sempre defendi, cara, sempre defendi. Stock tem que sair da Globo. Porque na Globo, a Stock é mais uma. A gente não tem uma... Você vai lembrar disso. A gente não tem uma reportagem de Stock Car no Globo Esporte. A gente não tem uma reportagem de Stock Car no Esporte Espetacular. É um produto que tá escondido dentro da programação da Globo. Eu via a Stock Car dessa forma. Cortava o pódio, né? Um negócio Cortava assim. O pódio. Então, assim, eu achava que a Globo... Achava não, ainda acho. A Globo não fomentava fazer isso que é o objetivo da TV aberta. Fazer com que novas pessoas conheçam o esporte para passar a consumi-lo. A Globo basicamente mostrava a corrida, assim, da largada... Cumpria o contrato, da largada, né? a bandeirada... Então, mas aí que tá, cumpriu o contrato. Você no contrato tem que botar a reportagem. Você no contrato tem que botar... Aí tem tinha que uma... exigir. Então, exato. E aí, o que eu achava que o tratamento... Tipo, não era uma parceria, Não né? era, A gente sentia que, tipo... O cara grande... tava lá e apertava o on, né? E... o on e o off, ok. no ar. Acabou, bandeirada, pau. Mas que geralmente é o problema de todo o esporte. E eu achava que... defendi o que na Bandeirantes, a categoria vai ter um tratamento diferente. No início teve, aí uma crítica teve a Bandeirantes também. No início, e ao pessoal do esporte que eu conheço todo mundo muito bem. No início teve. No início teve um esforço, só que aí entrou crise, precisa cortar recurso. Eu acho que eu não sei o que aconteceu, que a Band passou a dar menos estoque do que dava antes. Em termos de colocar matérias em outros programas. Você tem o Jogo Aberto de segunda-feira pós-corrida, é um boletim falando o que aconteceu no Stock Car. Mas posso te dizer, não tem que estar no Jogo Aberto. Tem que estar no Jornal da Band. Você que trabalha... Também tá. Mas tem que estar lá. O programa de esporte você não precisa estar. Você precisa estar no outro. No esporte também, porque nem todo mundo que assiste esporte assiste Stock Car, conhece Stock Car. Mas o esporte é um cara fanático que tá vendo ali. Você não precisa perder tempo ali. Você tem que ir pra onde não tá a tua audiência. Onde não tá o teu dia a dia de público. Isso a Fórmula 1 tá sabendo fazer como ninguém. Ela foi pro Drive to Survive. E a partir dali, aí é americano promovendo, não adianta. Uhum. Não adianta, o cara sabe fazer. Ele sabe criar conteúdo. O grande ponto que eu vejo é assim, como criar conteúdo que não seja do fanático. Porque a maior dificuldade que o esporte tem no Brasil é entender que ele não pode falar só com quem já é convertido. Ele tem que atrair quem não entende daquilo. Uhum. E aí eu acho que esse é um ponto interessante, porque eu até ia te fazer uma pergunta. Você que está no meio, já trabalhou com essa parte de... Eu já tive presente na Stock, mas também já assisti uma corrida de fora, né? Assistindo... Em casa. E você nota uma diferença na transmissão, principalmente que parece que não tem uma conexão, sabe? O cara que está filmando, né, a corrida com o locutor... sabe, parece que eles não estão no mesmo... O diretor teve que tava nessa corrida aí que era ruim. Sabe, é exatamente isso, sabe? Eu não sei se... Não querendo aqui falar mal de ninguém, né? Eu não sei quem é que tava no caminhão pra falar mas sabe, eu acho que... Eu não sei como é que funciona isso, né? Que eu sou um leigo, me perdoa aqui, né? Mas, sabe, parece que tem que ter alguém que conhece os pilotos, sabe? Que conhece o meio... E que entenda do negócio, sabe? Porque, por exemplo, eu lembro que tava o Hélio Castro Neves, né? Na primeira etapa. Pô, o carro dele não apareceu. Uhum. Então, assim, que posição, vamos lá, que posição que eu quero estar? Não, mas não importa, sabe?
É isso, que posição que ele tava. Não, eles só estavam olhando lá na frente. E aí que tá o erro. Mas é que eu falo assim, qual é a diferença atual da Fórmula 1? O que eu quero dizer é o seguinte... A Fórmula 1 mostra a briga pelo 14º. Porque é lá que tá tendo briga, eu vou pra lá. Mas fora isso, o que eu quero dizer é o seguinte. Você pega, por exemplo, o cara tem a reportagem toda falando assim, bom, o Hélio entrou na Stock Car. Entrou um cara top. Então, o cara tem que entender o seguinte. Peraí, o contexto é o seguinte. Tem a corrida, que eu não posso esquecer do contexto. Mas, pô, entrou esse cara aqui. Mas é aí que eu tô falando o profissional. Em algum momento eu tenho que falar desse cara aqui. Então eu vou combinar com o narrador, né? Falar, ó, narrador, ó, vem cá. O diretor e o narrador tem que ser, tipo, carne e unha. Vou te falar uma coisa. Pausa rapidinho pra explicar. Tem que ser uma dupla, né? Sei lá. Pra explicar isso daí, falando da Automais aqui ainda. Que é onde a gente tem essa parceria, onde a gente transmite o podcast e transmite as corridas do GT World Challenge América. Essencial, uma pessoa que eu quando eu fui fechar com a Automais, que eu falei pro Marcelão que era o que eu queria. Falei, olha, eu quero que coloque o Bochecha de coordenador. Porque o Bochecha, que não tá aqui nesse momento, né? Deve estar em casa, porque tirando fazer corrida, ele não faz nada da vida. Tá ali em si, que Deus o tenha. Fala isso, coitado do Bochecha. Cara, o Bochecha é um cara que conhece corrida e ali ele sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? É o conhecimento do profissional. Acho que ali o que faltou... Não, mas você tem um ponto, né? E você com o cara... Tudo bem, mas você tem que andar com o cara abraçado com você, né? Tem que ser o seu parceiro. Mas o cara que tava coordenando ali, sei lá. E aí isso acontece muito, eu vou falar como repórter aqui, que fui. Cara, vou contar uma história aqui, vai, pra ilustrar o que tá acontecendo. Que você tá dizendo. Uma vez, me colocaram, o Ronildo lá na Band, me escalou, era o chefe de reportagem. Me escalou pra fazer um campeonato de taekwondo. Falei, meu Deus, um campeonato de taekwondo? Cara, que transmissão do Band Esportes. Eu falei, caramba. Cheguei no campeonato, lá no evento, o comentarista era o organizador do campeonato. Então ele comprava horário no Band Esportes pra exibir o campeonato e ele era o comentarista. E a Band cedia algumas coisas. O narrador, o repórter, lá. Falei, se eu fizer isso aqui bem feito, eu vou fazer todos. E eu não quero fazer isso aqui. Seu picareta. Meu amigo, eu errei nome de lutador. Só pra fazer a minha pergunta, e aí, o que você achou da luta? Que era assim, pra realmente... Aí deu audiência pro cara falar, eu não quero esse cara nunca mais, entendeu? Era isso que eu queria que o dono do evento falasse. Ó, traz outro repórter, não traz esse Bruno aqui. Beleza, era o que eu queria, porque eu não queria realmente voltar naquilo. Mas brincadeira à parte, e embora seja verdade... Seu picareta. O cara vendo agora isso, né? O duro é que o cara luta taekwondo. Ele que se vire agora. Você que lute. O cara não vai assistir um podcast de corrida. O cara ligando pra você agora. Mas eu fiz desse jeito que era... Provavelmente, o cara deu errado. Mas o cara que tava lá colocado naquela posição, ele não era um cara que gosta de corrida, vive, que entende. Mas eu vou entrar num ponto aqui. Mas assim, eles não tem que ser... Você entendeu? Acho que o locutor, por exemplo, é um cara que entende, né? Tá, mas ali o locutor era o Luque Monteiro, agora é o Theo José. São dois caras que entendem. Então, mas, por exemplo, o Theo José não tem que trazer o cara dele. Ah, não necessariamente. Não. Nossa, vamos lá. Igual eu fiz com o Bochecha. Você fala assim, eu vou trazer o Bochecha aqui. Mas aí eu acho o Theo José vai trazer o Bochecha dele, entendeu? Mas aí eu entro ele tem que ser o cara dele, pô. Então, mas aí eu entro num ponto... Tem que ser, sabe? Mas porque é por isso que ele, a FIFA, como narrador, por exemplo, ele tem que estar lá e o cara tem que... Ele já vai dar um toque, fala assim, ó, então agora a gente vai ver aqui como é que tá a briga do... Então, mas aí que tá. Tá o 14º, 15º, os caras se matando e o cara não mostra. Não, então, mas aí entra o ponto que é assim, aí vai minha parte chata em relação a falar isso do esporte. O esporte no Brasil tá acostumado a entregar para o outro. Esse é um erro. Não, é ele que tem que fazer. Não, mas o cara também não ouve o que o locutor tá falando. Porque ele tá ouvindo aqui o locutor tá falando e tá filmando outra coisa. Não, por exemplo, aqui no Brasil a gente é muito acostumado a Stock. Quem que produz a imagem na Stock? Agora é a Vicar. Ok. Não, mas não é aquela... Não, mas é quem é cuidado, vamos dizer, quem... A Tarobá, não era? No caso, cara, me fugiu o nome. É a afiliada da Band. Não é a Band quem faz, certo? Que a Tarobá é top, né? Peraí, me fugiu o nome. Bom, enfim. Bom, vou entrar no exemplo que eu ia entrar. Por exemplo, a FIFA. Não tem essa que é a Globo que faz a transmissão da FIFA. Lembra? O Galvão na Fórmula 1 sempre falava, que essas imagens são geradas, não sei o quê, que não é da gente e tal. Ok. Sim. Né? Isso é bom, isso é ruim. Né? É bom pro detentor do evento, que é o seguinte, eu vou mostrar o que eu quero mostrar. E aí eu vou dar a entrega pro patrocinador, vai pensando aí, quando você der o eureka, você me fala. E isso eu acho que é o seguinte. Master TV, né? Master TV.
Ponto. Agora, a Master TV, ela monta, só pra entender, a Master TV monta a estrutura, a Master TV faz futebol, faz coisa. Faz tudo. Quem decide que imagem vai pro ar é uma pessoa da Vicar, que fica sentada ali junto com o diretor de TV, falando, mostra isso, mostra isso. Então, quem decide é igual o que ele falou da FIFA. Quem decide é a FIFA, quem decide é a Vicar. Então, mas esse cara da Vicar, ele não tem que ser não tem que estar com o fone, escutando, pra ele entender. Ele tá no caminhão, ele escuta a narração. Houve um erro aí de um... talvez tenha dado algum não samba. Faltou mostrar o Hélio na corrida, é isso que você tá dizendo, né? Não, é que assim, o cara, né? Você conta toda a história, mas você não mostra o capítulo final. Aí tá faltando alguma coisa. Pro público, a gente tá trazendo aqui E o narrador tava falando. Não, mas anunciou a categoria, falou, estamos trazendo o Hélio Castro Neves, tal. E chegou na corrida, quem tá assistindo falou, cadê o Hélio? Qual é o carro dele? O ponto... Cadê, né? Então, tô esperando. Faltou contar um pedaço desse. Quem entrevistou ele no começo, né? Mas cadê o carro dele? Tá todo mundo querendo esperar, né? Esperando ver o carro tal. E você tem uma coisa aí que aí entra um pouco, que eu reclamo muito do Brasil em si, que é não saber tratar o esporte como um produto. Não, e por exemplo, o carro do Felipe Massa. Mais que é o Felipe Massa, é o Rubinho, esses caras têm que mostrar toda a corrida, não importa o lugar que eles estejam. Não desmerecendo pra mostrar. Exato, não desmerecendo os outros pilotos, mas, o cara é o Felipe Massa. São caras que chamam o público que eles furam a bolha, vamos dizer, do esporte único e exclusivamente. Não importa, né? E o ponto pra mim é assim, quando a gente entra em todo esse... Eu sempre fico com uma frase que um antigo presidente da Indy falou, quando eu tava tendo a Indy em São Paulo, a primeira, que teve aquela que os carros estavam sambando no autódromo, literalmente, no sambódromo, literalmente, né? E aí deu a largada, teve uma batida espetacular na largada, não sei o quê, e aí depois voltou tudo, e eu tava nessa hora conversando e entrevistando o CEO da categoria. E eu falei, e aí? Ele falou pra mim, não teve nenhuma vítima, tá tudo ótimo. Pro público, tá tudo ótimo. Né? E é um pouco, eu acho que às vezes a gente falta um pouco no Brasil esse entendimento de que a promoção do evento muitas vezes é a porrada. É o anti-evento, é o anti-esporte, teoricamente, no automobilismo que a gente tá falando, mas por exemplo, quando você fala assim, quando os lutadores faziam isso no UFC, né, aquele Sonnen, ele criava uma rivalidade com o Anderson Silva para promover o próprio evento. Sim. Né? E eu acho que a gente no Brasil é muito puro em relação a não querer fazer um tanto isso, né? E você com isso acaba às vezes não trazendo mais gente. Você promove pouco o teu evento, né? E aí volta pra tudo isso que você falou, a Globo, ou não a Globo e tudo mais. Eu queria voltar pra essa pergunta. Pra você, a decisão da Globo... Na Fórmula 1, pra mim, ela não tem nem o que duvidar. Ainda mais com o pessoal de Liberty Media produzindo o que eles produzem. Porque o que mudou radicalmente na Fórmula 1 nos últimos anos é a questão da promoção do teu evento. O que o cara faz pra pegar novas gerações, pra pegar outro público que não tem nada a ver com aquilo. O esforço que eles fazem para vamos fazer o filme do Senna, vamos botar na Netflix, vamos promover isso daqui, vamos fazer isso daqui para frente. Né? Por quê? Porque o consumo das pessoas está multiplataforma. Só que se você continuar pensando só no esporte em si, só na competição, só daquele jeito, eu não vou atrair gente nova. Pelo contrário, eu vou estar fechando cada vez mais num nicho. Exatamente. O que a Fórmula 1 fez foi justamente olhar para o público novo, porque foi isso. Hoje que o público tradicional reclama, tá? Muito. Mas uma coisa que é visível com relação à Fórmula 1. Para mim, a Fórmula 1 dá um salto quando entra na Liberty. Qual que é o salto principal? Drive to Survive. Drive to Survive foi o primeiro... Ele criou um conteúdo que, primeiro, ele é um conteúdo de 1 ano atrás. Sim, ele vem... Pensa como lógica de conteúdo... Ele é um conteúdo de 1 ano que já foi. Você já sabe o que foi, o que não foi, quem ganhou, quem não ganhou, como foi, como não foi. O que você não sabe, o bastidor disso. E é o que ele vai te mostrar. E aí o que aconteceu? Hoje, o que a gente vê, isso as pesquisas mostraram, mas eu já comecei a sentir isso no autódromo. É impressionante como o público de automobilismo, que a gente conhece tradicionalmente, que vendia cigarro, que eram homens 40 a mais, hoje o público de autódromo... É uma molecada, mulher... Principalmente feminino, de 20 para menos. Mas não é que mudou... Mudou da água pro vinho. E que outra coisa, ela não vai estar olhando o evento preocupada em ver o estilo da pilotagem ou não sei o quê. Tá ali para um entretenimento. Exato, que é a história é diferente.
É diferente. É que nem torcedor de futebol que reclama que o cara tá indo no estádio tirar selfie. Gente, vai no estádio tirar selfie, sim. Uhum. É um público novo que tá indo, isso é ótimo. E eles estão se adaptando. Ainda acho que tem ainda para melhorar, né? A Fórmula 1. Não, todos. Acho que tá todo mundo se adaptando, né? Esse mercado, mas, por exemplo, o filme Fórmula 1. Sim. Fizeram é mais uma continuação dessa construção toda. A construção que eles estão fazendo. De trazer um público novo pra outra gente. O Hollywood fez o filme, quer dizer, né? E é uma exposição gigantesca, porque aí o negócio sai da bolha mesmo. Agora eu vou perguntar. A Stock Car tentou isso. A Stock Car tentou ter um personagem de uma novela. Não sei se vocês lembram. Sim. O que falta pra Stock Car conversar com o público novo hoje? Acho que falta consistência nessa criação de conteúdo. O que eu vejo muito na Stock é ter a ideia, mas não ter a regularidade dessa ideia. Por exemplo. Nós vamos construir, mas peraí, é só um personagem na novela? Não. Como é que a gente vai construindo isso ao longo do tempo? Como é que eu vou trazer a história dos pilotos? Ou a história... O que pode, além de ser uma competição esportiva, que pode ser atrativo para o resto das pessoas? Uhum. Porque o que eu mais vejo acontecer é que, por mais que tenha esse interesse, quando vem a reclamação, quando vem a sobreposição de quem vive ali no meio, aceita e para ali. Entendi. Entendeu? Mal comparando com futebol é a mesma. Futebol não. O que eu mais tomei de porrada foi quando eu fiz um texto recente falando que a Fórmula 1 tinha acertado em ir pra Globo. Uhum. Todo mundo, porque eu não vejo mais, porque a Band promove, a Band faz, a Band eu não tô interessado no outro. A Band tem um programa pré-corrida muito bom. Tem, mas assim... Quer ficar a Globo não tem. A Band precisa sair de 2 pontos para levar a 5. A Globo vai sair de 17 para descer para 10. É isso que vai acontecer. Eu acho assim. Sim. Só que eu tô de 17. O que as pessoas têm que entender é assim, vamos lá. Eu tenho um circo chegando na cidade. O que o pessoal faz? Promove o circo, isso é algo que vai acabar, né? Mas enfim, era isso, né? Vai chegar o circo, vai chegar o alto-falante, tá vindo. Aí passa o elefante, né? Agora nem tem mais, mas passava o elefante pela cidade e tal. Pô, tá chegando esse negócio, eu quero ir ver quando tiver, né? Legal, só que você não tinha. A diferença é assim, tá rolando um evento aqui que tem 10 mil pessoas e vai chegar o circo no meio. É o que acontece na Globo, já tá rolando, já tem gente. Né? Eu sempre falo, o futebol pra Globo é perda de audiência. Ele não é ganho de audiência. Eu não sei como é que tá hoje, mas... Não, ele sai de 30 pontos pra 20. Fórmula 1 Stock Car era, por exemplo. Não, todos. Dentro do Globo Esporte. Mas sempre foi. Espetacular, ficava dentro do Esporte Espetacular. Vinha 9, entrava Stock Car ia pra 5. Mas sempre Vinha 9, entrava Fórmula 1 ia pra 8. Mas sempre foi. Sempre foi. Qualquer atração esportiva diminui a tua audiência na Globo. Em todos os outros canais aumenta. Então, para os outros canais é mais importante o esporte do que para a Globo. E aí você tem que chegar na Globo e falar. Só que a Globo ao mesmo tempo sabe que o esporte é ao vivo, não sei o que, isso é importante hoje para a audiência. E aí o que a Globo faz? Por que o pacote dela de transmissão sempre é mais alto? Porque ela dá entrega nos programas que ela tem sempre a liderança de audiência. E ela não deixa de ser líder de audiência na TV aberta. É raro o momento. Geralmente ela perde hoje quando tem um esporte ao vivo. Hoje só perde pro esporte. É verdade. Quando tem uma final de Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, aí ela perde a audiência. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, assim. Eu acho... Assim, eu entendo que todas as marcas tem esse conceito da geração Z e tal, mas... eu acho que primeiro a gente tem que analisar, precisa ter a geração Z, né? Por que eles querem ter a geração Z primeiro, né? O futuro, porque daqui 5 anos a geração Z vai ter que eu acho que mas daqui 5 anos não vai ser mais geração Z, né? Elas vão envelhecer. Então, assim, eu acho que tem que tentar entender, tem esse mito. Mito, nossa, como eu falo com a geração Z. Mas gente, eu acho... É etapa de vida. Etapa de vida, né? Exato, porque assim, o grande erro de algumas interpretações é achar que a Xuxa vai ser pra sempre Xuxa. A rainha dos baixinhos. E aí fizeram a Xuxa pra sempre. Quer dizer, coitada, ela não pôde envelhecer. Ela não pôde envelhecer. Exato, ela não conseguiu... Então você vê, né? O maior fenômeno pra mim disso é o Felipe Neto. Ele foi o único youtuber que soube sair da geração dele.
Não virou pra criança, virou uma coisa... Ele foi outra coisa, tudo bem. Você pode questionar politicamente se foi ou não, mas o caminho que ele seguiu. Ele mudou o público. Mas ele foi um cara que ele percebeu o seguinte, se eu ficar nisso daqui, eu vou ficar preso nisso daqui. Exato. Então, assim, por exemplo... E ele foi... Na minha época, né, quando eu era... Minhas primas e tal, vamos brincar de Xuxa, né? Me pegava lá, você vai ser o baixinho e tal. Quem que você era quando a brincadeira de Xuxa? Não, eu ficava lá, eu era o... É o dengue ou praga? Não, eu ficava lá, baixinho e tal. Mas chegou... Você era criança. Eu era criança. Você era o primo mais novo, é isso? Irmão mais novo? Mas chegou depois você cresce, acabou, você não... Né? E elas cresceram, elas não gostam mais de Xuxa. Vai, Xuxa Angélica, continuou. Xuxa com a Angélica. Angélica hoje apresenta o programa 50 mais. Você entendeu? Então, assim... Ela envelheceu, ela soube. Então, assim, a geração Z já cresceu, depois ela vira milênio. Então, assim, não faz sentido você... Né? Então, eu acho que a Stock ela tem que entender o seguinte, qual que é o meu público? Eles têm esses dados. Porque, assim, às vezes você chega e tem essa informação, eu quero ser geração Z. Mas, às vezes, seu público não é geração Z. Então, às vezes, você está perdendo uma oportunidade. Perdendo tempo, né? Perdendo tempo, querendo conversar. E, às vezes, seu público é milênio. Então, vamos falar com o milênio, vamos aproveitar. Muito mal comparando, a Band resolveu deixar de ser o canal do esporte para ser o canal da mulher. Numa época da vida. Numa época ali, meio dos anos 2000, porque foi quando começou a ficar muito caro o direito de transmissão, o modelo que ela tinha de negócio passou a não dar para fazer. Então, assim, eu tô falando aqui, eu não sei, tá? Se perdeu. Ela se perdeu. Né? E hoje ela voltou com a história do esporte para tentar dar uma ajustada. Exato, porque você tem que entender o que a Stock Car quer ser, né? Onde Esse que a gente quer... é o ponto principal. O que eu quero ser, né? Onde que eu quero chegar. Então, acho que primeiro tentar entender, porque senão fica perdido, né? Sim. Porque as empresas também, né, ficam... eu sou SUV, mas eu sou... Sabe? Então, por exemplo, a SUV é um carro para família, né? Então, você vai pegar um carro para família... É o modelo do carro mais vendido no Brasil. Então, mas peraí, o carro é mais vendido no Brasil, mas é um carro o quê? É um carro para geração Z? Cara, eu vou te falar que essa questão não é só a família que compra o SUV hoje no Brasil. O SUV hoje virou um símbolo de status. Ele é muita gente com 20 anos que tem o primeiro carro compra um SUV. Tudo bem, mas tem esses dados, não tem? As montadoras não têm esses dados? Sim, as montadoras sabem. Então ela sabe. Quem que é o público? O achismo aqui, as montadoras sabem. Exato. Quem que é o público da SUV? Vamos supor aqui que seja... Tá, eu não tenho esses dados, mas eles têm. É a geração Z, o público da SUV? Então tá ok. Então a Stock, vamos fazer geração Z, certo? Então foco, porque temos um carro SUV. Mas a gente vai vender, então agora a gente vai, ok. Mas se não é geração Z, então a gente vai começar a bater da murro em ponto de faca. Porque eu tô com um carro SUV, conversando com um produto que não tem nada a ver com o que eu tô querendo. Eu tenho um produto aqui que eu tô oferecendo por um público que não é o meu, entendeu? Então, assim, vender absorvente para homem. Muito e aí você chega na arquibancada, você olha assim, você tá lá, mas, sabe? Então começa a olhar e começa a conversar com as pessoas. Né? Pega na arquibancada e fala assim, posso fazer uma entrevista com você? Por que você veio hoje aqui na Stock? Falta pesquisa, falta Stock, cara, a sua visão, conhecer o seu público de verdade. Exato, conversa com o cara, pergunta o que você veio fazer aqui. Fui convidada por tal coisa, ou até sabe? saber com que público ela quer conversar. Exato. Eu acho que a diferença da Fórmula 1 foi essa. Eu sempre fico com a frase, o Bernie Eccleston disse uma frase, que falou assim, eu não tô interessado em falar, quando ele proibia piloto de ter rede social e tudo mais, ele falou assim, cara, eu quero o velho de Rolex. Esse é o cara que eu quero. Só que esse cara ia morrer, né? Vamos lá. E tava pra morrer. O cara morrer, que tá de 60 a mais. Então, se o cara tá 60 a mais, peraí. Ele tem tempo de consumo 10 anos, né? Então, assim, a minha visão... O que a Liberty fez foi falar assim, legal, esse cara é importante. Não funciona mais. Mas eu tenho um outro universo aqui que ele é a minha continuidade de negócio. Mas a gente tá falando de uma categoria que é o extremo de lá. Mas eu acho assim... A Stock não tá nem aqui em falar quem é o meu público, eu já sei quem é e eu vou trabalhar melhor ele. Por isso que eu falo, quando eu falo assim, não teve consistência, eu acho que é um pouco disso. Nem ela sabe um pouco. Uma coisa é quando ela era sócia da Globo e a Globo fala, eu vou botar o cara na novela porque eu preciso fazer esse produto aumentar para eu ganhar mais dinheiro nele, ok. E na minha visão fez mal feito, a Globo fez mal feito. Não, todas as partes acho que depois que veio da pandemia, veio essa coisa de geração Z, porque tava todo mundo dentro de casa, todo mundo jogando videogame, aquela coisa, né, do streaming muito forte, né, então teve essa... Mas agora que saiu, né, Na sua visão, a Stock tá muito preocupada em falar com uma geração que não vai consumir ela. Então, assim, agora, eu acho assim, as montadoras precisam de resultado agora. Então não dá pra você chegar... Fala assim, é geração Z.
um diretor, o cara fala assim, meu... Só vão consumir daqui 5 anos. Esse cara vai consumir daqui 5 anos e eu preciso vender o carro agora. Não, e daqui 5 anos... carro elétrico pra esse cara. E esse carro, entendeu? Ou nem carro. E daqui 5 anos, esse cara não é geração Z. Que as gerações mais novas não querem nem carro na vida. É que nem assim, você falar assim, ó, esse cara, ele... Daqui 5 anos, ele vai gostar de outra coisa, porque vai sair outra coisa. Então, esse cara vai mudar. Ele vai envelhecer, né? Ele vai envelhecer e ele vai gostar de outra coisa. Então, eu não sei o que ele vai gostar, né? Então, você tem que tomar esse cuidado para você não ficar focando, gastando energia agora, né? De uma forma errada. Então, assim, primeiro tentar entender, né? O que você quer, quais são os números que, né, que você tem ali. Então, o que eu acho? É isso, você tem que tomar esse cuidado, né? Você está fazendo um carro SUV, de repente, se for família, então vamos aproveitar, vamos trazer o pai, vamos trazer o filho. Porque aí o filho sim... traz a família, né? Vai trazer a família, esse aí sim vai virar geração Z, né? Então aí você está fazendo ali uma construção de marca, né? E vamos trabalhar esse milênio, né? Que é aquele fã, que é aquele cara que gostou do Ayrton Senna, que é a nossa idade, Então eu acho que isso... É o cara que é o fã, né? Que gosta da Stock Car, que conhece. Então, não podemos esquecer desse público, né? Então, não sei, eu acho que você tem esse potencial de trabalhar tudo isso e não poder esquecer desse amante, né? Desse cara que gosta do carro de corrida. Então, só tem que tomar cuidado de você querer buscar, almejar um público que você não vai conseguir alcançar, porque essa molecada, ela não vai consumir o carro, porque... nem pega carro, pega Uber, né? Não sei o quê. Estão na internet, estão digitalmente, né? Então, o foco deles é, né, em outro. Então, assim, é TikTok, é não sei o quê, né? Então, esse é um negócio perigoso. Você acha que está preocupado de falar com uma geração que não está tão preocupada em consumir aquele produto? A gente está gastando uma energia e um dinheiro muito grande focado em falar com um público que não vai consumir a gente. Essa é a visão. E assim, às vezes você tem uma informação também dos patrocinadores, né? E também essa informação vem lá de fora, né? Porque vem... de várias pesquisas. A pesquisa da geração Z. Aí eu falo, mas... vem geração Z, mas não vai consumir o seu produto de imediato, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado e sentar na mesa e ver se realmente isso faz sentido. Agora, você gastar essa energia, gastar esse foco... né, investimento que eu vejo, não só, todo mundo está fazendo esse investimento em rede social, né, e tal, e esse engajamento, ele não vem, eu reparo isso, né, você vê nas postagens, tal, na Stock, na própria rede social dos pilotos, né, ele não vem de uma forma como a gente espera, né, ele ainda está fechado na bolha, né. Então, sobre essa questão que eu queria... Você vê até a imprensa, quando eles, os influencers, quando vão assistir a corrida, né? A própria Stock, ela não está preparada para receber esse público, né? Eles põem eles lá na sala de imprensa. Vou pegar esse teu caso aqui e vou citar um exemplo para a gente ilustrar bem isso daí. Uma vez, a gente patrocinava, o Fraga era nosso piloto e o Fraga tinha patrocínio da Red Bull. A Red Bull me ligou e falou assim, eu tô com um influenciador, o cara tem tinha muitos seguidores. 2 milhões de seguidores. A gente quer levar ele para dar uma volta rápida. Vamos? Falei, vamos. Traz o cara aqui, vamos fazer alguma ação que a gente, de alguma forma, esse cara que segue ele vir pra Blau Motorsport, né, conhecer. Bom, fizemos lá e tudo mais. A gente ficou meio amarrado, não pôde fazer muita coisa, mas beleza. Bem ou mal, é o cara de 2 milhões de seguidores. Estou aqui na Stock Car, estou entrando nesse carro e vamos lá e tudo mais. Beleza? Beleza. Fizemos a ação. O piloto que foi mencionado em todos os stories, o cara tinha 1 milhão de seguidores, o cara ganhou 2, 3 seguidores, a equipe não ganhou nenhum. Porque, ou seja, a gente tava falando com um público que não era o nosso. Esse é o primeiro ponto. E aí, olhando pra isso, o que eu faço hoje? Hoje eu faço, dentro de Blau, uma coisa que é na contramão do que a categoria tem que fazer. Porque, na minha opinião, sim, a categoria tem que olhar pra pensar em novos públicos. Eu, Blau, não. Eu, Blau, tenho que fazer com que a pessoa que gosta de Stock Car, que gosta de corrida, conheça isso aqui tanto quanto conhece as outras marcas que estão aqui. Conhece seus bastidores, que ele não tem oportunidade de ver, né? Então, o que eu faço? Dentro da minha rede social, o conteúdo é pra quem já é fã de automobilismo. Isso aqui é pra quem já é fã de automobilismo. Transmitir corrida que acontece na Europa, nos Estados Unidos, com uma Ferrari, é pra quem já é fã de automobilismo. Mas é porque você já tem, vamos dizer assim, a tua base de clientes tá ali. Clientes, entre aspas, né? Você já tá falando, você já usa a propriedade pra falar com esse público. Você não precisa expandir, você vai expandir em outra coisa.
O Blau Motorsport é Blau Motorsport. Isso é o time de futebol. Eu quero dizer tem que falar para torcedor. Gosta de corrida que a Blau tem um investimento grande nisso aqui. Porque vender é uma marca que não vende na farmácia. Entendeu? Exato. E aí vai o ponto 2, que é... Aí tá bonito. E aí vai o ponto 2, que assim, como categoria, eu preciso olhar e falar assim, tá, onde tá meu público? Onde eu quero chegar? Onde eu vou ampliar? E o que eu preciso fazer? Aí é outra história. Entendeu? Não é falar, hoje é geração Z, amanhã é geração alfa e tudo mais. Não é isso. É você olhar e falar onde eu quero e como eu quero. Que aí, pra mim, volta pra Fórmula 1. A Fórmula 1 sabe muito bem o que ela quer. Ela sabe. Ela sabe quem é o público, ela sabe quem ela quer chegar mais e ela sabe como ela vai fazer. Isso eu não tenho dúvida. Né? Eu acho que falta no esporte brasileiro ter mais esse conhecimento. De falar, não, eu sei quem é o meu público, eu sei de onde eu tô trazendo esse público, eu sei para onde eu quero correr com esse público, para onde eu quero levar, e eu quero chegar em mais gente porque eu preciso disso para chegar naquele lugar. Ou, hoje o que eu tenho já é suficiente para eu fechar essa receita e tudo mais, eu não tô preocupado em trazer nova gente, beleza. Para quem eu tô vendendo, eu tô no público certo para vender, tá tudo certo. Né? O grande ponto que eu vejo é assim, todo mundo quer voltar para a época dos anos 80, que tinha um canal de TV aberta transmitindo tudo de esporte, quando não, o conteúdo agora é nichado. E vai ser cada vez mais nichado. E dentro dessa sua ótica, para você, com Fórmula 1 migrando para a Rede Globo no ano que vem, você acha que a Band ainda é o lugar da Stock Car? Eu acho que a Stock Car precisa entender o que ela quer para saber onde ela vai estar. Eu hoje, se eu estivesse dentro da Stock Car, eu estaria olhando muito mais o seguinte, de que forma eu consigo alcançar o maior número de gente dentro do que os meus parceiros precisam. Né? Pode ser a Band, pode, na TV aberta. Eu vou buscar um outro parceiro na TV fechada, eu vou produzir conteúdo que eu possa levar para os veículos, que eu possa levar para a grande mídia, que eu possa levar digitalmente e que isso vá espalhar. Né? E por que ela precisa produzir esse conteúdo? Porque organicamente isso não vai acontecer. Ou então eu começo a criar produtos que atraiam organicamente uma mídia, que não seja só a mídia especializada em automobilismo. Isso para mim é muito claro. Só a mídia especializada em automobilismo não me adianta. Sim, mas eu trago um influenciador de 2 milhões que não tem nada a ver com automobilismo e não converte nada. Mas porque ele vai cair de paraquedas. Ele vai trazer um conteúdo que vai passar. Esse cara vai fazer 800 conteúdos. Né? Eu sempre brinco, uma vez eu fiz uma consultoria para uma marca que eles queriam influenciadoras mulheres que falassem, que fosse fitness, não sei o que, para uma marca que era desse meio. Daí eu fui ver os posts, e uma delas que tinham me indicado, cara, os posts que mais engajavam delas era o dia da pizza, o dia do hambúrguer, o dia não sei o que. Eu falei, cara, se você quer vender um produto de saúde fitness aqui, não vai ser a menina. Porque o resto é paisagem. Aí o cara parou, me olhou e falou, pô, não tinha pensado nisso. Eu falei, você precisa olhar o conteúdo que está sendo produzido e o que as pessoas estão se engajando ou não. Então eu acho que a Stock passa por um momento que é assim, tá, eu quero, o Lincoln, eu já conversei com ele, ele quer crescer o público. Legal, então ele precisa começar a fazer com que as pessoas conheçam mais a Stock. Não saindo atirando para cada lado, trazendo influenciador, não é isso. Que plano eu vou construir para ir levando a minha marca mais para frente? Para eu saber quando são as etapas, onde são as etapas, onde eu assisto. Um site da Stock, você não tem o calendário da Stock. É melhor não colocar mesmo, porque muda toda hora. Então, mas porque eles não estão com isso definido. Mas sabe, corneta. A pessoa que vai entrar lá, você não tem o, sabe, tem que ter Ontem eu fui olhar, porque eu precisava comprar uma passagem, eu vi que não tinha o calendário no site. Eu abri o site, eu falei, na minha agenda, né, minha agenda do Mac, falei, não sei se vai que trocou, não sei, deixa eu olhar no site não tinha o calendário. Desculpa aí, né, esse momento de crítica à categoria, mas pelo amor de Deus. Garoto de enxaqueca. Então, assim, eu acho que, sabe, tem algumas coisinhas que eu acho que... Problemas internos que ela tem que resolver antes de pensar pra onde ela quer crescer, né? Então... Acho que esse é o momento de resolver, de arrumar a casa. E acho que isso é importante, sabe? Sim. E às vezes focar, porque às vezes se for o público dela, for esse público que eu comentei que é o milênio, às vezes é mais interessante ela focar nisso, gastar essa energia e tem mercado, porque sim, tem vai muita ser rentável, empresa vai que trazer quer gente. esse público. Sim. Não, e tem gente em qualquer faixa etária, social, não sei o que, tem gente pra ir consumir. Sim, e uma coisa... Falta promover mais. E o millennials, é eles que consomem. E uma coisa eu posso dizer Hoje com certeza, que a gente, né, falou algumas coisas da Stock Car, mas, cara, uma coisa eu te digo, todo mundo, e eu tô lá Stock Car com a Blau Motorsport promovendo,
o marketing da Blau Motorsport, desde 2017 como equipe. A transformação da pessoa que vai lá e acompanha o evento, assiste, dá a volta rápida, vai no camarote, o cara passa a ter desejo. Sim. Não, é exato. E criança, eu acho que tem assim... experimentação. O cliente também, o cara passa, todo ano ele quer saber se ele vai voltar pro camarote. Então assim, quando o cara passa pelo Stock Car, pelo evento, quando ele entra lá dentro, o evento é transformador. Agora... E pra empresa é conversão. É um lucro garantido. Exatamente, uma conversão garantida. E agora assim, quem é pai, agora que eu tenho um filho de 3 anos, eu sei que levou o filho, fica doido. Então assim... O pai que leva o filho pela primeira vez para Stock Car também nunca esquece, sabe? É uma experiência muito legal. Então, assim, a Stock Car também tem que começar a entender a família. A família, sabe? E focar nas crianças, sabe? É um evento que dá para levar criança, sabe? Já levei meu sobrinho, já levou seu filho. Né? Não, e agora abaixaram a idade, antigamente era... 2 anos agora. Então, isso é um negócio muito legal. Então, sabe, focar nesse público, criança, né, família e milênio, eu acho que vai ser o grande negócio da Stock. Fechou. Bom, preciso me despedir de vocês. Muito obrigado. Hein? Já nem sei quanto tempo a gente tá Obrigado, Bruno. Acho que quase uma hora. 1h30. 1h30? É. Pô, Chico, desculpa aí, Tinho Pé. Chico Serra tá aí. Então, ele tem pressa. Ele é rápido, um cara rápido. O filho dele é rápido também, viu? O filho dele é bom piloto. Eric, obrigado pela presença aqui, pelo convite, por ter aceitado o convite. Também, Beto, obrigado por terem vindo. Obrigado, Bruno. E até semana que vem com mais Primeiro Stint.